Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Começou o Campeonato Paulista com muitas homenagens ao Rei Pelé, ao nosso querido Edson Arantes do Nascimento. Coincidência ou não, só o Santos ganhou. O homem iluminou, ó. Ele já era uma fera quando estava aqui. Agora com esse poder ainda maior lá de cima olhando a gente, vai abençoando o nosso futebol. Mas o Santos, mas todas as homenagens foram maravilhosas. A gente vai falar sobre esse tema e sobre o início de cada um dos times de São Paulo no Campeonato Paulista. A gente vai para uma rápida pausa, uma mensagem importante para você. Voltamos já e já começa a mandar mensagem para a gente. Hashtag Mesa Redonda. O Mesa Redonda está no ar, avise todos os seus amigos. Vamos lá, hein? Já teve bola rolando e nós vamos comentar bastante. Até já. Beleza, pessoal? De volta com o Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, Marcelo Azejo. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite a todos. Paulistão, enfim, voltou. O futebol brasileiro começando. Muita coisa pra gente repercutir. Você que nos acompanha pode ganhar presentes assistindo o programa de hoje. Pois é, olha só o que nós temos para nossa audiência. Uma bola da Topper, uma bola oficial da Topper, presentão da loja Gol de Placa lá de Santo André. E temos também uma camisa do Corinthians, tamanho GG, presente dos nossos amigos da CrossFox Elétrica. E para ganhar um desses presentes é muito simples, preste atenção. Primeiro de tudo, interaja conosco através da hashtag Mesa Redonda no Twitter. Faça seu comentário, traga sua dúvida aos nossos comentaristas. Além disso, acesse o site gazetesportiva.com e vote na enquete de hoje, que é a seguinte: a estreia do Corinthians com derrota no Paulistão é preocupante? Sim ou não? E para fechar, envie um e-mail para mesa@tvgazeta.com.br com as suas principais informações, nome completo, telefone, endereço, bairro, cidade, para que nossa produção possa entrar em contato com você caso você seja um dos premiados. Ao longo do programa, quando você escutar essa campainha aqui, ó, eu vou anunciando os vencedores dos presentes de hoje. E ao final do programa eu também trago o resultado da enquete. Combinado, Flávio? Maravilha, maravilha. Bom, dois convidados hoje, começando com o responsável pela bola que está rolando neste momento no estado de São Paulo. Vamos ver. Pode ir se ajeitando aí na poltrona, caro Telespec, cara Telespec, porque o Mesa Redonda de hoje recebe o homem mais poderoso da Federação Paulista de Futebol. Reinaldo Carneiro Bastos é presidente da nossa gloriosa FPF desde 2015, tendo sido reeleito no ano passado para um novo mandato até 2026. E como ontem a gente teve aí a abertura oficial de mais uma edição do Campeonato Paulista, o presidente Carneiro Bastos está nesse domingo aqui no Mesa para falar muito mesmo sobre o torneio desse ano. Seja bem-vindo, Reinaldo. Boa noite, presidente Reinaldo Carneiro Bastos. Obrigado por atender o nosso convite. E a bola já começou com tudo, né? Boa noite, Flávio, Celso, amigo Chico, amigo Miller, Marcelo. É muito bom, é muito gostoso estar aqui na TV Gazeta, estar com vocês. E melhor ainda falando de futebol paulista, de copinha, desse movimentado, desse importante segmento do estado de São Paulo, do futebol brasileiro. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Ao contrário, nós que agradecemos, presidente. E o toque musical de hoje, hein? O homem é fera, todo mundo gosta. Não há mais desculpas, você vai ter que me entender. Quando olhar pra trás, procurando e não me ver, chegou a hora de recomeçar. Ter cada coisa em seu lugar. Que música e futebol tem tudo a ver, isso a gente já sabe faz tempo, né? E é exatamente por este pequeno motivo que a nossa equipe resolveu convidar o Fernando Badawi para participar do Mesa Redonda deste domingão. Conhecidíssimo pelo trabalho como vocalista da banda CPM 22, que eu simplesmente adoro, o Badawi é torcedor do Corinthians e vai falar muito sobre o Timão hoje aqui no programa, hein, Badawi? Seja bem-vindo, mano. Que não vai voltar, não vai tentar me entender, que eu não fui nada pra você, que eu deveria te deixar em paz. Eu já não sei mais, não sei viver sem ter você. Hoje eu queria te esquecer, mas quanto mais eu tento,
Que legal. Ronaldo, muito obrigado por atender o nosso convite. A gente fica muito feliz com a sua presença. Apesar do Corinthians não ter, o nosso timão não começou bem, mas isso é outra coisa. Vale falar de bola. Boa noite, Flávio. Celso, obrigado pelo convite. Já estamos tentando já há algum tempo, né? Chico, meu vizinho, cara que eu admiro muito, presidente, Miller. Meu irmão ali que eu não conheço, eu não lembro o nome dele, mas... Marcelo, boa noite. Obrigado por me convidar para esse programa tão tradicional, né? Que eu acompanho acho que desde os anos 90. E uma delícia falar de futebol aqui com vocês. Bacana, Badawi, nós tivemos, o Celso Cardoso hoje me ligou, dizendo que você queria fazer uma palhinha. A gente tentou pegar um violão, mas como foi meio de improviso, você nos desculpe, não vai dar pra você fazer. Que sacanagem, velho. Eu tô de férias, até amanhã. Eu tô brincando, sei lá, palhinha, né? Ô, Celso, tá aí, não dá, né? Não dá. Palhinha é meio cafona, né? Então, e ele ficou falando que você queria tocar. Eu falei, não vai dar, pô. Mas uma próxima a gente faz junto aqui, nós dois faz um dueto aí. Tá vendo, Celso? Você é um canalha. Você é um canalha. Você fala pro cara assim, não é. Aí ele vai e faz. Você pediu tanto, ele quer tocar, nem que eu sou testemunha. Você ouviu, não viu? Pô, todo mundo viu, o negócio é absurdo. A nossa temporada tá começando também, vai começar amanhã. Fala pra ele, né? Pegar o ingressinho pro show. Claro, vou convidar todos vocês pro show. Obrigado. Mas olha, muito obrigado. Bacana recebê-lo aqui. Já nós vamos pro Morumbi, onde o José Paz vai falar tudo da estreia do São Paulo. Que coisa, hein? Bom, se bem que não me surpreende muito os times grandões começarem mal, porque é natural mesmo, né? Cada um vem no seu ritmo e tal. E sempre começa assim. É mais ou menos esse roteiro, né, presidente? Todo ano. É verdade, Flávio. E tem uma explicação técnica. O calendário dos clubes grandes terminam depois do calendário dos clubes de menor investimento. E o que significa isso? Eles começam também a treinar depois. Exato. E aí, a preparação física nesse início é importante. O futebol está muito nivelado. Nós vimos nessa primeira rodada, temos os times interior jogando um futebol muito bom. Então, isso é normal, até as coisas começarem a caminhar. Principalmente, especificamente, nesta temporada de 23. Porque o futebol brasileiro parou em novembro e os clubes deram 45 dias de férias. Por quê? Porque a gente via de pandemia, emendando uma atrás da outra. Os atletas precisavam respirar, precisavam descansar. Então, voltaram mais despreparados do que normalmente acontece. Então, não se assustem. As coisas vão começar a engrenar e o futebol vai continuar crescendo e evoluindo. Até a nossa enquete, o Marcelo já falou, né? É sobre o Corinthians, né? Se a estreia do Corinthians é preocupante ou não, é isso, exatamente, né, Flávio, exatamente. Legal, bacana. O Zé Paz está lá no Morumbi, acompanhou o também tropeço do São Paulo. O Corinthians perdeu, mas ele perdeu em Bragança, para o time Série A. O São Paulo, se bem que o Ituano quase foi para a Série A também, né? Boa noite, Zé Paz. Conta pra gente como é que foi esse empate do São Paulo. Fala, Flávio, grande noite para você, abraço aí para todo mundo que vai acompanhando mais uma edição do Super Mesa Redonda Futebol Debate neste domingão, exatamente isso, estou aqui no Cícero Pompeu de Toledo, no bairro do Morumbi, zona oeste de São Paulo, onde ainda há pouquinho empataram aqui, né? São Paulo e Ituano, estreia do Campeonato Paulista para essas duas equipes, jogo em 0-0, temos as imagens para mostrar para vocês aí que estão acompanhando o nosso programa nesta noite de hoje, o São Paulo que teve aí 3 jogadores, 3 reforços contratados para esta temporada de 2023, começando no time titular, então Rogério Ceni mexeu bem nesse time titular do São Paulo para essa partida de hoje diante do Ituano. O goleiro Rafael estreou como titular, o Wellington Rato também e o Pedrinho também. E aí o Rogério mexeu no esquema, colocou o Luciano mais no meio, mais recuado, de camisa 10 mesmo, ele que está vestindo a camisa 10 do São Paulo, e aí colocou numa beirada o Wellington Rato, na beirada direita para cortar para dentro, já que ele é canhoto, e o Pedrinho na outra para cortar para a direita, já que ele é destro, fazer esse facão aí com o Caleri ali no meio. São Paulo começou de uma forma muito agressiva o jogo, indo para cima, mas aí foi caindo de ritmo, oscilando bastante, teve mais posse de bola que o Ituano durante toda a primeira etapa, é bem verdade, o Ituano só ia na boa, só ia ali no contra-ataque, não fez muita coisa diante do São Paulo nessa partida aqui no Morumbi, lembrando que o Ituano quase subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro na última temporada, né, naquele jogo contra o Vasco ali no finalzinho, acabou perdendo e não subindo, é uma boa equipe, mas hoje só veio para ficar na boa realmente aqui no Morumbi. A equipe do São Paulo foi muito vaiada depois desse jogo aqui no Cícero Pompeu de Toledo,
empate em 0-0. Claro, a galera queria que o São Paulo vencesse esse jogo, mas o técnico Rogério Ceni vai ter muito trabalho para reorganizar esse São Paulo versão 2023, um clube que contratou 6 jogadores para a temporada, teve outras 12 saídas, então o Rogério vai ter muito, mas muito trabalho mesmo para rearrumar esse São Paulo para a temporada de 2023. Já está começando com os pontas, né, que ele sempre cobrou, a diretoria, essas contratações aí de jogadores para as pontas, mas até encaixar todo mundo direitinho aí no esquema ainda vai demorar. Eu tô aqui na zona mista do estádio do Morumbi, esperando, daqui a pouquinho os jogadores vão passar por aqui. Geralmente a assessoria de imprensa do São Paulo escolhe 2 jogadores para conversar aqui com a imprensa depois dos jogos do São Paulo. Aqui bem atrás é a sala de imprensa onde o técnico Rogério Ceni vai conversar com a gente, claro, depois desse empate em 0-0, e a gente vai trazer tudo, absolutamente tudo ao vivo aqui no Mesa Redonda, tá bom, Flávio? Agora eu devolvo para você e a qualquer momento eu te chamo pra gente bater um papo aqui com os personagens dessa partida no Cícero Pompeu de Toledo, tá bom? Vai daí, Flavião. A prioridade é toda tua, ao vivo, né? O rapaz entrou agora, 21h14, daqui a pouquinho os jogadores passam, a gente dá essa prioridade. O São Paulo não estreou o Alan Franco e nem o Mendes, são 2 titulares, tá certo? Mas você cobre o São Paulo. Eles vêm para ser titulares, o Rogério, inclusive, está querendo fazer um encaixe diferente do Mendes, um pouquinho mais à frente, ele é primeiro volante, mas ele quer usar como um jogador um pouquinho mais chegado, e o Alan Franco será um dos zagueiros do São Paulo. Miller, eu confesso que vi o primeiro tempo, a gente estava se preparando o programa, não sei se você conseguiu ver inteiro. O que você achou do que viu? Boa noite. Boa noite, Flavito. Eu fui no estádio, né? A gente foi receber uma homenagem lá aos campeões mundiais, né? De 92. E eu assisti o primeiro tempo, depois tive que vir pra cá, né? Também. O primeiro tempo foi fraco, né? Tecnicamente, até compreensível também. Vamos dar um desconto que o jogador sem ritmo de jogo, além da perna pesada, ele perde o reflexo, né? E aí começa a correr errado. Aí começa a administrar o seu cansaço tocando bola, né? Dos estreantes, eu gostei do Pedrinho. Acho que ele é um jogador inteligente. Ele é um jogador que pode jogar de meia. Só de ver o primeiro tempo, eu já vi que ele, como um meia, ele funciona muito mais. Até porque o Wellington Rato, ele é mais agressivo que o Pedrinho. Só que o Pedrinho tem muito mais técnica, ele é muito mais inteligente que o Wellington Rato. E o Caleri lá na frente. Então, acho que na sequência dos jogos do campeonato, com certeza o Rogério vai encaixar o Alan Franco lá e o Mendes, que são titulares, né? Mas eu jogaria com o Pedrinho como um armador, o Wellington Rato, o Caleri e o Marcos Paulo, né? O Marcos Paulo. Acho que esse trio lá na frente ele fica mais consistente, mais dinâmico, né, em termos da individualidade, porque o Pedrinho é um jogador inteligente. Hoje, mesmo sem ritmo de jogo, você via que ele, na movimentação, né, e na dinâmica, ele fazia a diferença no sentido de tocar bola, de enxergar o seu companheiro, né, num passe surpresa. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que esperar, né? A primeira partida ele não pode avaliar o elenco todo, né? Como o resultado for ruim, dentro de casa, né? O Ituano nada fez. São Paulo teve um pouquinho mais de agressividade, mas não o suficiente para vencer. Eu acredito que na sequência do campeonato, lembrando que o terceiro jogo do São Paulo é um clássico, né? Contra o Palmeiras. Domingo que vem. Exatamente. Então acho que vai em Araraquara no meio da semana, depois pega o Palmeiras no Allianz Parque. Então o São Paulo precisa melhorar bastante, sem dúvida nenhuma, né? Então, 2 jogos fora de casa. Né? Terceiro jogo já tem um certo ritmo de jogo. Dá pra... É bom, né? Já dá pra cobrar... Ritmo de jogo, exatamente. Já dá pra cobrar do time, né? E do esquema tático que vai ser implantado pelo Rogério. Pedrinho, o que você citou, ele jogou de um lado depois do outro e ele vai pro fundo do campo, né? Quando ele tá com o pé trocado, ele faz esse meio. Quando ele tá com a perna certa, ele vai pro fundo, que é o que o Rogério queria, né? O jogador que faz. O Rafinha não estava subindo muito, ele começou a fazer fundo de campo. Esses dois jogadores que faltavam pro São Paulo no passado, a gente sempre reclamava isso, hoje tem, né? O Wellington Rato e o Pedrinho, e também o outro garoto que não estreou, né? Mas eu acredito que o Pedrinho tem que se jogar recuado. Você gosta mais, né? Porque ele é inteligente. E o São Paulo não tem esse meia desde a época que saiu o Ganso, né? O São Paulo não tem esse meia de ligação para a bola chegar com qualidade lá na frente. Então, mas, de qualquer maneira, o Ituano não é parâmetro para a temporada, a gente sabe disso, né? O São Paulo precisa no Paulistão melhorar bastante, porque em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, pegando time de qualidade, vai sofrer.
Chico, você gostou do que viu? Você dá esse desconto que o Miller deu também? Do São Paulo? Eu vou dar esse desconto, sim. Gostei do São Paulo, achei o São Paulo desentrosado, evidentemente, né? Não dá para você cobrar isso dos jogadores, porque estão chegando agora muitos jogadores, mas o São Paulo não deixou nunca de mostrar esforço, dedicação, né? Tentando cumprir o esquema tático rigorosamente do Rogério Ceni. Quer dizer, deu para a gente perceber algumas qualidades. Concordo com o Miller, o Pedrinho é mais meia do que ponta, do que jogando aberto pela esquerda ou pela direita, ele joga nas duas, por isso mesmo que ele é bom, ele deveria ser colocado no meio de campo. Não gostei do Luciano como camisa 10, cara de armação de jogo, ele não foi bem o ano passado e esse ano aqui, nesse primeiro jogo, também não saiu bem. Eu acho que essa camisa 10 aí, ou essa posição, vai ser ocupada por outros jogadores, talvez seja o Pedrinho mesmo. Mas eu gostei muito da consistência defensiva do São Paulo. Já não é que nem foi o ano passado, que era uma peneira a defesa do São Paulo, né? Você descia nas costas do Reinaldo, sempre saía um gol. Você descia nas costas do Igor Vinícius, sempre saía um gol. Só dá um tempinho? Tá. O Zé Paz está com um dos novos contratados do São Paulo. Vai, Zé. É isso aí, estamos aqui com o Wellington Rato ao vivo no Mesa Redonda, já agradecendo a presença do Wellington Rato aqui com a gente. Queria uma análise tua dessa partida de hoje, estreia aí tua também com a camisa do São Paulo. O que você achou dessa partida, o que precisa melhorar para o restante da temporada e se você achou justo as vaias da torcida no final, logo num primeiro jogo. Feliz por poder estar estreando com essa camisa diante da nossa torcida, na nossa casa, mas ficaria muito mais feliz com a vitória, né? Tenho certeza que o torcedor também veio nessa expectativa muito grande, assim como nós estávamos, porque a gente vem de uma semana boa de trabalho, mas é assim mesmo, começo de competição, a gente vem aprimorando cada dia mais e os resultados vão vindo consequentemente com os próximos jogos. A torcida tem a opinião dela, sim, a gente também fica frustrado, chateado pelo resultado de não ter vindo, e a gente ter criado boas chances no primeiro tempo, mas é paciência, continuar a trabalhar e quinta-feira a gente buscar esse resultado positivo. Não sei se dá para falar, né? Vocês ficaram um mês de pré-temporada, esse ano teve um tempo maior de pré-temporada. O Rogério passa alguma coisa assim em termos de porcentagem, ou você mesmo consegue imaginar assim, de pensar o 100% pronto, quantos por cento São Paulo já está preparado, quanto tempo você imagina de treino assim para chegar no auge de vocês? Eu acho que agora é mais no fator jogo a jogo, né? Porque eu acho que na parte da preparação física, nos treinamento tático, o Rogério já conseguiu implementar aquilo que ele vem pedindo pra gente, a gente conseguiu executar boas partes do que ele vem pedindo, mas como eu falei, é o início da temporada, né? A gente vem se soltando agora, com os jogos a gente vai se soltando cada vez mais e a intenção é evoluir a cada jogo. O companheiro ali está um pouquinho longe, viu, Flávio? Eu vou tentar traduzir aqui o que ele vai falando, até porque é muito barulho aqui na sala de imprensa, vou tentar passar para vocês. Zé Edgar, nosso companheiro de imprensa. Esse jogador que possa fazer a diferença, e a primeira impressão foi boa na televisão? Ele perguntando se ele pode ser esse jogador de lado de campo. Vai ajudar o São Paulo nessa posição que não tinha, né, no ano passado. Eu espero poder continuar nessa volúpia, nessa crescente, para que a gente possa conquistar grandes coisas esse ano. E como foi a primeira impressão? Tá então a palavra do Wellington Rato ao vivo aqui no nosso glorioso Mesa Redonda. Daqui a pouquinho eu volto com o goleiro Rafael, viu, Flávio? Que já estreou com a camisa do São Paulo. Daqui a pouquinho eu volto, tá bom? O torcedor de São Paulo tem que respeitar esse rapaz. O São Paulo queria o jogador, não tinha dinheiro para competir com o Fortaleza. A palavra do Júlio Casares é aqui domingo. Não sou eu que estou falando, não. Fortaleza ofereceu mais dinheiro pro Wellington Rato, mais dinheiro para o Atlético Goianiense, e o Wellington Rato, ele falou, não, se tem proposta São Paulo, eu quero jogar no São Paulo. Ele veio para ganhar menos, forçou o time, entre aspas, a receber menos para vir jogar no São Paulo. Estreou no bem mínimo hoje. Merece respeito. Como é que é? E estreou bem hoje, né? Estreou bem. Chico, eu acho que isso merece ser citado, então, né? eu ia falar da consistência defensiva, que eu achei que essa postura de três atrás, três zagueiros, vai dar certo com o Rogério Ceni. Hoje o Rogério Ceni jogou assim, com três zagueiros. Eu gostei, achei legal. O Ituano não é um time bobo, não. O Ituano fez 15 contratações, certo, o presidente? Fez 15 contratações. Fez 15. 15 contratações, evidentemente, por quê? Porque não vai disputar só o Campeonato Paulista. Ele tem a segunda... Série B do Campeonato. A Série B do Campeonato E agora Brasileiro. tá com o zóio grande, né? Porque ele quase entrou, pô. Ficou Copa do animado, Brasil. né? O Tuano tá na Copa do Brasil. Copa do Brasil também, né? Exatamente, está na Copa do Brasil. Então quer dizer que não é um elenco bobo. Tanto é verdade que jogou defensivamente, soube
soube se defender muito bem de São Paulo, né? E o destaque, para mim, do time hoje foi o Wellington Rato, que acabou de dar entrevista para nós aí, meio chateado, porque foi vaiado pela torcida. Agora, quando a gente fala que a torcida do Corinthians é diferente da torcida dos outros times, os caras, vocês estão exagerando. O Corinthians jogou mal, perdeu feio. Se não fosse o Cássio, perdia de 5. O Cássio fez 4 defesas maravilhosas, tomou um gol. E a torcida do Corinthians não vaiou o Corinthians. Agora a torcida do São Paulo, que lotou o Morumbi, quase 50 mil pessoas, vai o time no final. Ah, que torcidinha sem vergonha. Tá louco. Isso. Celso Cardoso, o São Paulo, esse primeiro jogo, esse começo do time do Rogério Ceni. Então, primeiramente a questão das vaias. Eu até entendo o Chico e pedir discernimento para o torcedor é pedir demais. Mas o time jogou bem, mas então, mas se tivesse jogado mal, sabe? Então, um pouco de paciência. Por exemplo, quem jogou bem dos grandes, não tem como jogar bem. Não tem, porque está voltando agora. A perna está mais pesada, é início de temporada, não teve a preparação ainda suficiente necessária. Você sabe que eu gosto do Chaves, né, querido? Isso. Tem uma passagem do Chaves que o seu Madruga convida ele para tomar o café da manhã e ele fica na porta, sentado, desde a noite anterior. Aí quando o seu Madruga acorda, ele cai e fala assim, pô, já tá aqui desde agora, tá louco, tá com tanta pressa. Ele falou, cara, se você soubesse há quanto tempo eu não tomo um café da manhã, é mais ou menos o caso da torcida do São Paulo. Ainda mais, ela tá com grana, então, né, ainda mais que lotou, encheu o estádio, queria ver. Até por isso. Mas tu tem que entender também, olha, tudo novidade. O Wellington Rato, goleiro. Desculpa, perdão? Goleiro. O goleiro Se você considerar, são cinco Pedrinho, titulares. 5 Marcos titulares. Paulo. Porque o São Paulo tem os 3 novos, né, que estrearam. E aí ele perdeu o Léo Pelé, que era titular, e o Igor Gomes foi o cara que mais jogou, né, nos últimos anos. Portanto, são 5 jogadores diferentes. Também, né? Patrick também saiu. Patrick também jogava, entrava. Então tem que ter um pouquinho de paciência, é um time em construção, quer dizer. E aí você pega, Palmeiras campeão paulista brasileiro também só empatou, o Corinthians perdeu, o Santos ganhou num sufoco danado, quer dizer, tem que ter paciência. Agora, eu acho que não é um momento de vaiar, não é inteligente vaiar. Na verdade, o momento agora é de mostrar que a torcida está com o time e apoiar essa reconstrução. Torcida ingrata. Só quer saber de vitória. Enfim. Quando a gente fala que é torcida modinha, os caras acham ruim. Mas só quer saber de vitória. E a performance do São Paulo está dentro daquilo que a gente podia esperar. Então, eu acho que o que tem que acontecer agora é um time em reconstrução, metade do time praticamente novo. Isso leva um tempo para você entrosar, tem também condicionamento físico que você precisa aprimorar. Então, tempo ao tempo, rodada a rodada, e a coisa melhora. Pelo menos essa é a tendência. Ô, Flavio, tu sabe o que eu penso em relação à torcida? É que como o São Paulo vem de 2 anos para cá no Campeonato Brasileiro decepcionando, então esse ano a torcida está com tolerância zero. Conversando com os torcedores lá no estádio, eles falavam a mesma coisa. Olha, esse ano contratou melhor, então a gente quer resultado. Claro, não de hoje, mas na sequência, né? Agora eu queria falar 2 coisas técnicas que eu percebi. Percebi 200 coisas, não dá tempo de falar. Chico, quando a dupla de zaga não leva um sufoco, não tem dificuldade para sair jogando, quem mais pegou na bola no São Paulo, sabe quem foi? O Ferrares. Então, quando os zagueiros pegam muito na bola e não tem o sufoco do adversário, não temos de marcação em cima, passa a falsa ilusão de que está tudo ok. É fácil jogar, é fácil, entendeu? Agora, o Wellington Rato, Flavito, ele começou na direita. Ele é um cara agressivo, um jogador agressivo. E o Pedrinho na esquerda. Ele trocou, pernas divertidas. Então, o Rogério no primeiro tempo trocou. Colocou o Wellington Rato na esquerda e o Pedrinho na direita. Só que o lateral esquerdo do Ituano, ele marca mal. O lateral direito já marca bem. Quando ele coloca o Wellington Rato na esquerda, ele matou o Wellington Rato. Porque o Wellington Rato tinha uma dupla marcação e na esquerda do Ituano só tinha um jogador lá marcando a grama. Então o Wellington Rato estava bem lá. Se o Rogério tivesse conservado, permanecido com o Wellington Rato na direita, ele estava sobressaindo, né, em relação ao lateral. Então acho que essa mudança no primeiro tempo prejudicou o Wellington Rato, que é um jogador de mano a mano. Mas o Pedrinho não. O Pedrinho, ele é um jogador de movimentação produtiva. Todo jogador, a maioria do jogador brasileiro, ele se movimenta, é uma movimentação pro nada, pro vento. Mas o Pedrinho não. Ele se movimenta
com produtividade. Presidente, o Rogério falou aqui... Ele tem razão numa coisa. O Ayrton Rato, a primeira bola que foi para ele recebeu, cortou para o meio e bateu para o gol. Quase que ele faz 1-0. Presidente, o Júlio falou aqui a semana passada, não é segredo para ninguém, da dificuldade financeira do São Paulo. O São Paulo ganhando esse título ou chegando na final, quanto ele vai ganhar mais ou menos em termos de dinheiro, que no caso do São Paulo faz toda a diferença do mundo. De todo mundo, mas no caso do São Paulo até um pouco mais. Qualquer um dos 4 maiores arrecadadores que chegar na final vão ganhar em torno de 40 milhões de reais. 40 milhões. Ajuda bem, né? No campeonato. Ajuda bem, dá quase 10% da dívida do São Paulo. Mas eu concordo muito com o que o Miller falou. O elenco do São Paulo para 23 é melhor que o de 22. Você não pode garantir que os resultados serão melhores. Claro. Porque a gente já viu grandes elencos, né? Você lembra o Kleber Leite fez lá no Flamengo, o time dos sonhos, né? Trio, o maior ataque do mundo e... Não ganhou de ninguém. Não ganhou de ninguém. Era Romário, mas o elenco do São Paulo está melhor que o de 22. Mais jovem. Mais jovem, mais determinado. O São Paulo foi, de todos os maiores, o que foi menos incomodado, né? O Ituano, eu não me lembro de nenhuma chance de gol do Ituano. Então eu acho que o São Paulo vai caminhar assim. E o Ituano é muito bem treinado pelo Pimentel, um jovem treinador que faz um trabalho muito bom no Ituano. O Ituano lança muito treinador jovem, né? Sim. Todo ano eles lançam uns caras novos aí, sempre aparece bem. Mas, Daui, você acha que a torcida fez bem de vaiar ou não devia ter vaiado? Eu acho que não, mas eu acho que eu entendo, cara, porque o São Paulo também vem sendo reconstruído já há 2 ou 3 temporadas, né? Ou até mais do que isso. O torcedor jogando em casa ali. Eu até deixar uma pergunta pro presidente, não é muito cedo para começar o campeonato, não, presidente? Deixa eu só dar mais uma pausinha. Vamos lá que o Rafael tá falando. Vai, Zé Paz. Mais de 45 mil torcedores num dia com muita chuva, veio o apoio os 90 minutos, então a gente entende a frustração do torcedor que queria os 3 pontos. E a gente buscou a todo momento, no meu ver, ali a gente sofreu muito pouco, né? Defensivamente, a gente atacou muito, criamos bastante oportunidade, então assim... nós compreendemos a frustração e sabemos que nós vamos ter que evoluir, mas entendemos também que é o primeiro jogo e que nós vamos ir construindo devagarzinho aí essa melhora, e o Rogério vai passar para a gente certamente aí o que teve de bom para que a gente possa otimizar também e alguns acertos para que a gente possa já colocar em prática na quinta-feira, onde nós sabemos o quanto que é difícil o Paulista e o que a gente precisa vencer, então... Quinta-feira nós já temos aí pouco tempo aí para trabalhar e buscar aí essa vitória aí para alegrar o torcedor. Você tem pouco mais de um mês de clube. Você esperava já o primeiro jogo vir como titular e contar um pouquinho pra gente como é que foi a conversa quando o Rogério contou para você, chegou, não, você começa jogando o primeiro jogo, como é que você se sentiu e dentro de campo também estreando então pro São Paulo, o que você achou? Cara, pessoalmente eu estou muito feliz de poder estrear em casa com a torcida. Cara, isso para mim é bem gratificante. Quando eu cheguei no São Paulo, a gente fica imaginando, né? A gente trabalha pra caramba, se dedica e fica imaginando, quando que vai ser a nossa estreia, como é que vai ser e tudo mais. Então, assim, faltou um pouquinho ali pra gente sair só com os 3 pontos para ser perfeito, mas muito bom que não levei gol. Isso para goleiro é muito importante, então... eu estou muito feliz pessoalmente pela minha estreia e agora é continuar evoluindo, crescendo, cada dia mais trabalhar, dedicar para que eu possa melhorar e colocar tudo em campo que o São Paulo precisa, que o Rogério pede, e mais por dentro muito feliz e satisfeito de poder ter participado desse jogo hoje. Só um pouquinho do que o Rogério te falou quando ele te anunciou que você ia ser titular. Ele passou todas as informações que ele precisava me passar do jogo, me deu muita confiança. Eu falei na minha apresentação que para todos os goleiros de São Paulo é um prazer muito grande poder trabalhar com um ídolo do clube, com um dos maiores goleiros da história que nós temos no Brasil. Então, assim, um cara que ganhou tudo, participou de tudo, 2 Copas do Mundo, então para mim foi bem legal ele passar a confiança. Eu já tinha trabalhado com ele no Cruzeiro, né? Então, assim, mas foi muito legal e para mim, assim, muito gratificante poder estar participando desse jogo hoje aí, fazendo minha estreia junto com o torcedor. Daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui, viu, Flávio? Vai ter o Arboleda aqui na zona mista também do São Paulo. A gente não sabia que o Arboleda ia aparecer, mas ele apareceu, tá conversando com o pessoal da rádio. A gente segue mais um pouquinho com o Rafael ao vivo aqui no nosso glorioso Mesa Redonda, tá bom? Vamos lá. Comportou bem, essa foi também a sua impressão? Sim,
foi um jogo onde a gente teve muita segurança lá atrás. O time marcou muito, nós pressionamos muito, então assim, a bola chegou muito pouco no nosso sistema defensivo e também conseguimos sair bem com a posse de bola, criando, com a bola no pé e tudo mais. Então assim, foi um ponto muito positivo. É claro que nós vamos sempre melhorar, temos sempre pontos que nós vamos ter que ir evoluindo, e isso é natural, é o primeiro jogo, isso vai acontecer naturalmente, mas eu acho que assim, vale ressaltar que nós corremos muito, nos dedicamos muito, buscamos a todo tempo essa vitória, e eu acho que assim, se a gente continuar jogando com essa intensidade, com essa entrega, com essa dedicação, nós vamos estar sempre muito perto da vitória. Perfeito. E as vaias do Morumbi, né? Você já citou na sua primeira resposta, mas até pelo fato de você, né? Foi você e mais 2 novos estreantes que começaram como titular, né? O Marcos Paulo entrou no segundo tempo. Até para o seu início de temporada, é hora de vocês, jogadores, até pedirem um pouquinho de paciência, porque o trabalho está sendo feito e ainda pode vir muitas coisas boas pela frente? Como eu falei, é natural, a gente entende a frustração do torcedor. A gente também sai com aquela frustração de não... criamos, corremos, dedicamos e faltou muito pouco para a gente sair com a vitória. Então, assim, também a gente sai chateado por dentro de não poder vencer. Mas a gente sabe que ganhando os jogos nós vamos deixar o torcedor feliz, isso é natural, e eu tenho certeza que nós vamos nos dedicar muito, fazer o nosso melhor, igual eu falei, e naturalmente as coisas vão acontecer e isso é tranquilo. Tá, então a palavra do Rafael ao vivo aqui no nosso glorioso Mesa Redonda, viu, Flávio? Daqui a pouquinho eu volto, porque o Arboleda tá aqui do ladinho, falando com os companheiros da rádio aqui, como eu disse anteriormente para vocês. Daqui a pouquinho a gente puxa ele para colocar ele ao vivo aqui no programa, tá bom? Daqui a pouco. Arboleda sempre é uma grande atração. O Badawi perguntou, presidente, se não é muito cedo para começar a competição oficial. É cedo, mas tem uma explicação. Como o futebol parou 15 de novembro, você tem 30 dias de férias por lei e 30 dias de pré-temporada, da 15 de janeiro. E por que o 15 de janeiro também? Porque há um reclamo, há uma vontade dos clubes em que as datas FIFA sejam respeitadas. Então se cumpriu a legislação, 30 dias de férias, 30 dias de pré-temporada, e você conseguiu preservar em 2023 todas as datas FIFA. Então esse início prematuro vai beneficiar os clubes durante o ano. E é inédito, né? Parar os campeonatos. Normalmente é no fim do mês. Nas datas FIFA. Foi inédito porque a Copa do Mundo foi no Catar, a Copa do Mundo foi no fim do ano. Então tem um monte de justificativas. Aliás, ainda bem que ele tem respeito à data FIFA. Data vendo todo mundo, eu acho que não tem que parar com a data FIFA, não. Não tem jogador brasileiro na seleção, gente. Mas quando você para o campeonato, até para nós aqui, o Brasil joga com Honduras lá na Arábia, e você para o campeonato brasileiro. Mas tem os gringos, mas não é só isso, Flávio. Você pega o Palmeiras, por exemplo, o Gustavo Gomes, seleção do Paraguai. Você tem lá jogadores estrangeiros, o Flamengo perde o Arrascaeta, perde um monte de gente. Jogo do Palmeiras. Mas sim, só que é um tiro no pé. Quem perde é o campeonato quando você não respeita a data FIFA. Mano, claro que aí o time vai desfalcado pros jogos. Aí fica aquela coisa, o técnico não pode convocar porque tá no clube. Eu sou a favor dos estaduais, eu gosto dos estaduais, mas eu acho que vocês deveriam ver uma forma de repente, os clubes que terminam os campeonatos depois que os times do interior, por exemplo, tivesse um quadrangular inicial antes dos times do interior, não sei como é que faria algo assim para funcionar, mas é que realmente, cara, eu vi o jogo do Palmeiras ontem, claro, eles perderam o Scarpa e o Danilo, duas peças importantes, mas eles também, tipo, praticamente o mesmo time do ano passado, e difícil você ver os caras tipo, andando em campo, realmente a perna não responde, sabe? O Corinthians hoje foi difícil de ver, sabe? O que o senhor pensa, presidente? Você acha que o técnico precisa parar? São 16 datas do Paulista, né? São 16 datas do Paulista. Por que é importante o estadual? Primeiro, porque é onde 700 clubes jogam futebol durante a temporada. Me dá só um tempinho, presidente, por favor. Eu vou parar, que o Arboleda chegou e aí, ainda mais o Arboleda, né? Fala, Zé. Arboleda aqui com a gente, Flávio. Chute de quantos por cento pronto o São Paulo já está? 100% já estando no auge? E quantos por cento você acha? E quanto tempo até o São Paulo chegar na sua melhor forma esse ano? Eu acho que São Paulo hoje fez um bom jogo. Por aí o único que faltou foi o gol e conseguiu os 3 pontos. A gente ficou muito triste quando a bola não entra, chega uma frustração de que todo é ruim.
mas a gente sabe o potencial de cada jogador, sabe o tamanho do grupo que a gente tem. Como falava aí para tus companheiros, tem jogadores chegando aí que estão se adaptando a lo que quer Rogério, e eu estou confiante que esse time de São Paulo vai dar muito de que falar esse ano. Vai vir coisas boas para nós, e agora a gente já tem um jogo quinta, no qual esperemos, se Deus quiser, também conseguir os 3 pontos e dar essa felicidade ao torcedor também, né? Agora, particularmente para você, o que muda em relação a esse novo time do São Paulo? São 6 novos jogadores, chegou um novo zagueiro também. O que você está sentindo de diferente? Já dá para sentir, evidentemente que é pouco tempo, né? Mas já dá para sentir algo diferente? E se der, queria que você falasse o quê? A verdade, hoje em dia, São Paulo tem um pouco de jogadores mais rápidos, que acho que era o que estava faltando. Agora temos um pouco mais de velocidade com Wellington, com Pedrinho, cara mais de vibradores, que eu acho que era o que o Rogério estava querendo. E a verdade é que vai por essa parte, por esse lado. Hoje se viu um São Paulo que quer, que desde o começo a gente foi em cima deles, a querer conseguir os 3 pontos. Eu acho que isso se reflejou dentro do campo, mas lamentavelmente a gente não conseguiu. E como te falei, agora a gente tem um jogo quinta, já virar a página e começar a trabalhar já para esse jogo. O Rogério Ceni está indo para a sala de coletiva, viu, Flávio? Então a gente se organizou aqui da imprensa. Eu não vou fazer pergunta aqui para o Arboleda, até para a gente agilizar um pouquinho e já ir lá para a sala de imprensa ouvir o Rogério. Vamos ouvir o finzinho do Arboleda aqui. Por ter voltado da melhor maneira, eu acho que fiz o que tinha que fazer, que era meu trabalho. E por aí me senti bem. Eu acho que já estou 100%. Como você falava, tinha quase 6 meses sem jogar, sem ritmo, mas eu acho que os treinos, a preparação que a gente fez nessa pré-temporada me fez muito bem, e esperemos pues poder conseguir esse ritmo que está faltando e poder voltar ao jogador que eu era antes da lesão, né? Tá aí a palavra de Robert Arboleda aqui no Mesa Redonda, e a gente agora vai se locomover aqui, mudar a nossa posição pra gente ir pra sala de imprensa e conseguir ouvir um pouquinho do Rogério Ceni ainda no Mesa Redonda de hoje, tá bom, Flávio? Daqui a pouco eu volto. Enquanto isso, presidente... Desculpa, presidente. Os clubes precisam do estadual, precisam desta fase, porque fevereiro começa a Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores. No caso do Palmeiras, ele tem dia 28 em Brasília, a final da Supercopa. Se você notar, no Rio, o Flamengo fez um jogo com o Juvenil, e o treinador novo que chegou lá falou, não, é titular, eu preciso jogar. Eu preciso jogar porque eu tenho a final da Supercopa. Então, eles precisam começar a jogar para valer, mundial também, porque as coisas estão... As competições começam em fevereiro. Você acha que é demérito para o Campeonato Paulista ser considerado hoje um torneio de pré-temporada também, apesar de toda a rivalidade, e quando chega o momento da decisão, ter todo o prestígio que a gente já sabe? Mas que essa primeira fase, funciona um pouquinho também como pré-temporada? O senhor acha que isso é demérito para o campeonato, ou o senhor entende de maneira madura que isso faz parte? Não, eu não acho que é um torneio de pré-temporada. Eu não acho que é um torneio de pré-temporada. Não considerando a tradição, claro. Estou dizendo das circunstâncias. Eu estou falando no nível dos clubes que disputam. Eu estou falando de clubes grandes que têm se classificado na última rodada ou não se classificado. E é uma competição que gera uma receita aos clubes, claro, que o futebol paulista sai num patamar diferente na Série A e na Série B do brasileiro, porque os clubes paulistas têm uma receita que nenhum outro clube no Brasil tem. Então, e os clubes sabem disso. Outra federação não paga isso, né? Exatamente. E os clubes sabem disso, exigem disso, e é muito importante para eles. Porque o Campeonato Paulista, ele não é uma verdade, porque ele derruba o treinador. Sim, isso é verdade. O treinador que cai no Paulista. Se fosse um torneio sem importância, é muito importante. Principalmente porque os clubes fazem ele ser importante. Mas eu não estou dizendo... Celso Rogério Ceni conosco. Vamos lá, Zé Paz. Vamos lá. Contexto. Os clubes aqui... Falando ao vivo aqui no Mesa Redonda. Vamos lá.
que é o lugar que ele gosta, né, lado esquerdo do campo, de ataque. Ele tem que entrar algumas coisas, pequenas coisas em sintonia, o que leva um pouco de tempo. Ele é um jogador, eu gosto mais do Pedrinho para entrar num segundo tempo, quando pega um jogador, um lateral cansado, que ele tem esse drible num contra um. Depois jogamos ele para a direita, bem aberto, para tentar também na velocidade dele o drible e conseguir jogadas no meio do primeiro tempo, até o final do primeiro tempo. Testamos algumas alternativas. O Rato, para mim, acho que foi o que melhor estreou, foi o que mais produziu, mais intenso, mais brigador, tem bom jogo individual, bom jogo combinado. Assim, do pouco que eu vi, não consegui nem ver até agora o jogo, mas do pouco que eu vi ao vivo mesmo do jogo, na minha opinião, foi o que produziu melhor. Rogério, antes de você vir, a gente conversou com o Pimentel, técnico do Ituano, sim, e eu perguntei para ele como que o Ituano se preparou para enfrentar um São Paulo que, teoricamente, seria diferente da temporada passada, com novos jogadores, com, teoricamente, uma nova forma de jogar. Ele disse que o que ele imaginou seria o time do São Paulo parecido, entre aspas, ele deixou isso bem claro, com o Fortaleza do Rogério Ceni. E ele disse que, teoricamente, deu certo hoje, porque conseguiu para ele um bom empate jogando fora de casa. O São Paulo tem a ver com o Fortaleza na questão de jogo, ou foi mais uma situação que ele imaginou e deu certo, mas não relacionado uma com a outra? Não, eu acho que o que ele fez foi se defender, o que ele me falou atrás do campo. Eu fiz o que foi possível para tentar empatar. Isso foram as palavras dele quando acabou o jogo e ele veio até mim me cumprimentar. Então ele conseguiu, né? Botou os 10 jogadores para trás da linha da bola e se defendeu muito bem. Eu acho que é mérito também quando se defende. Não tem nada a ver porque não tem velocidade. No Fortaleza nós tínhamos 3 jogadores de velocidade. Não é o caso aqui, não é a maneira como nós jogamos aqui hoje. Nós estamos tentando se ajustar, eu repito, dentro das peças que nós temos. Para o lado de campo, hoje nós tínhamos o Juan só para entrar, que também não é um jogador de lado, mas que treinou bem de lado. Infelizmente não rendeu tão bem quando entrou nessa função. Então, assim, a falta de opções com o Alisson ficando fora, que é mais um jogador que pode jogar nessa função, não nos deu tanta alternativa para mudar o jogo. Mas é um time totalmente diferente do que era aquele Fortaleza, não tem absolutamente nada a ver. Oi, Rogério. Hoje o Wellington deixou o campo de maca e parecia que ele estava sentindo alguma coisa. Eu queria saber se você já conversou com ele sobre e se parece que foi algo que provavelmente vai tirar ele da próxima partida ou se só foi um desconforto na hora. Olha, foi uma pancada no tornozelo, ele reclamou, estava fazendo gelo agora, realmente está sentindo o tornozelo. Eu acho que só pode ser feita uma avaliação amanhã ou terça-feira, uma avaliação melhor, né? Mas como nós temos jogo domingo, quinta e domingo, ele também não vai poder jogar todos os jogos, né? E é uma das posições que eu falei para vocês na última entrevista, que nós temos essa necessidade, que nós temos carência, que estamos tentando encontrar um jogador para essa posição, que concorra com o Wellington, né? O Lisieiro, um jogador que entrou até no jogo com a saída dele, um jogador de construção, mais por trás, nós precisamos de um jogador mais agressivo. O Beraldo treinou um dos dias também na lateral, mais para levantar um pouco a altura do time, ter um jogador mais defensivo, mas é por aí que nós temos as opções, e que é uma das posições que preocupam bastante a gente, porque ele, mesmo que ele estivesse bem, ele não pode jogar domingo, quinta, e vai jogar com o clássico domingo contra o Palmeiras, mais 90, cansado, uma hora, mais cedo ou mais tarde, o jogador sofre lesão, e aí você perde, nem que não seja pelo tornozelo, mas lesão muscular, e aí você perde por excesso de uso de um jogador, queima a temporada. Aí você não precisa mais de um, aí você precisa de 2 contratações na lateral. Então, por isso que a gente corre atrás desse lateral esquerdo, tentar achar um jogador para essa posição, para revezar, como todos a gente pretende também, ou boa parte dos jogadores tem um revezamento para que todos continuem essa pré-temporada e vá crescendo, como foi no ano passado, que cresceu na reta do meio, Paulista para frente, e chegou até a final. Oi, Rogério, tudo bem? José Paes, da TV Gazeta. A gente está ao vivo no Mesa Redonda. Eu não sei se você já falou sobre isso, então queria abordar a questão das vaias para você comentar ao vivo no nosso programa. Como você viu as vaias da torcida no final de um primeiro jogo? E se você, depois desse primeiro jogo, sai com mais dúvidas ou certezas em relação à temporada, ou é cedo ainda para ter essa análise, dúvidas ou certezas sobre 2023? Eu acho que é um pouco cedo para ter uma análise como essa. No futebol não existe certezas, na verdade.
Eu acho que o torcedor, eu vou repetir para você, eu respondi para eles aqui, né, que o torcedor se ressente muito do título perdido do ano passado e que vem ao estádio em grande número, pega chuva, sofre bastante, porque choveu muito antes de começar o jogo, e espera sempre voltar para casa com uma vitória. Eu acho que nós tivemos até volume de jogo, e algumas oportunidades, não tão claras, mas tivemos algumas oportunidades e um bom volume de jogo, mas nós não conseguimos fazer uma grande partida. E o torcedor, ele é emotivo, ele é impulsivo e é um ato natural até ao final do jogo, você não vê seu time ganhar. Se sai um gol no final do jogo, o torcedor sairia feliz aplaudindo, nós não conseguimos fazer esse gol, o torcedor sai frustrado e a VAR é um ato até natural, é um gesto natural até pela frustração que ele sente por o time não conseguir os 3 pontos e com 45 mil pessoas dentro da sua própria casa. Rogério, boa noite. Gostaria que você fizesse a avaliação, por favor, de 2 peças que entraram no jogo hoje. Primeiro, o Rodrigo Nestor, né, que atuou até um pouco mais recuado, participando do início da construção das jogadas. E também sobre o Arboleda, né, que fazia mais de 6 meses que ele não jogava um jogo competitivo e conseguiu, né, atuar nessa estreia de Paulistão. O Arboleda, naturalmente, tem uma parte física privilegiada. Fazia muito tempo que ele não jogava, porque ele não jogou nenhum minuto durante a Copa do Mundo também, né? Nós liberamos ele mais cedo para ele poder se preparar para a Copa. Pelo alto, ele, como sempre, levando vantagem em todas as bolas, marcando bem, um pouquinho lento, talvez na hora de construir o jogo, na hora de sair de trás, e hoje era necessário, porque o Ituano se fechava todo lá atrás, mas eu vejo como positivo o retorno dele, vejo como um bom retorno. Vamos analisar como é que ele vai estar para quinta-feira. E sobre o Nestor, eu acho que ele trabalhou como um segundo volante, deixando o Pablo Hora aí, olha ele subindo para o jogo. O lado esquerdo produziu mais do que o lado direito, porque juntou Nestor, juntou ou o Wellington Rato ou o Pedrinho, quem estava por ali, mais o Wellington, que tem muito mais passagem que o Rafinha no primeiro tempo. Então foi o lado que mais rendeu e é onde também dos volantes o que mais sobe é o Nestor do que o Pablo. Então ele acabou produzindo. Foi um jogo como um todo mediano, acho que do time, foi um jogo não teve tanto brilho assim. Acho que nós podemos melhorar bastante no decorrer dos próximos jogos. Rogério, na quinta-feira tem a Ferroviária e depois no domingo, você lembrou, tem o Palmeiras. Nesse começo de temporada, dá para já manter o time titular, forçar um pouquinho mais, ou você já está em planejamento de poupar um pouco os jogadores meio de semana, pensar em clássico, ou desse começo dá para esticar um pouco mais? Hoje, diante da situação que nós temos dos estrangeiros, né, nós só tínhamos esses jogadores que estavam no banco, não ficou ninguém fora, ficou o Neves fora, né, porque era um sexto estrangeiro e nós não podíamos levá-lo. Tem o Mendes e o Alan Franco que não estavam regularizados para hoje, que pode ser que estejam regularizados para quinta-feira. Nós vamos analisar, porque o Mendes estava 22 dias parado, o Alan Franco também, desde outubro parado. O Mendes ainda jogou na Copa, o Alan Franco não. O Alan Franco parou em outubro na Major League. Então, vamos ver como eles estão, para daí, quem sabe, poder estudar uma formação para o jogo contra a Ferroviária, com a alteração de algumas peças também, para não, já na primeira semana, não ter nenhum caso de lesão muscular por excesso de campos pesados. A gente pega sempre, né, e no estado de São Paulo inteiro, no Brasil inteiro, mas no estado de São Paulo a gente vê pela copinha, né, os jogos, né, sempre gramados encharcados, chovendo bastante, isso pesa muito para os jogadores. Vamos tentar, em algumas posições, devemos fazer algumas trocas, não todo o time, mas algumas trocas. Da ausência do Alisson hoje, que é uma peça que poderia ser usada, que o Pedrinho... Bom, a base do que o Rogério tinha que dizer, ele já disse. E aí, Miller, São Paulo e Palmeiras domingo. Claro que tem a Ferroviária, Palmeiras também joga no meio de semana. Já vai haver um nível de cobrança, assim, tipo assim, um dos dois ganha por um placar importante. Você acha que já vai ter uma cobrança pesada mesmo? Já vão repensar toda a programação? Ou realmente nenhum clássico mexeria com isso? Não, acho que o nível da cobrança, sem dúvida nenhuma, é maior, né? Até porque é um clássico tradicional, né? Os times já estarão, os jogadores, um pouco mais de ritmo de jogo, né? Assim como São Paulo e Palmeiras. O Rogério, com certeza, ele vai mudar como ele falou bem, ele vai mudar alguns jogadores para quinta-feira em Araraquara. E no clássico contra o Palmeiras, provavelmente ele deve entrar com 3 zagueiros. 3 zagueiros. Eu não entraria, mas... eu também colocaria no clássico, eu preservaria o Igor Vinícius e o Wellington, até porque ele machucou o tornozelo.
Então, aí sim cabe os 3 zagueiros, porque você tem 2 laterais que tem força. O Palmeiras joga com 3 atacantes rápido. Então, essa velocidade do Palmeiras pode prejudicar, né, as laterais do São Paulo. Por isso que eu acho que o Rogério tem que preservar o melhor time para o domingo. Contra a Ferroviária, ele deve estrear o Alan Franco e o Mendes. Se tiverem regularizados, exatamente. Provavelmente eles já estarão jogando na quinta-feira. E no domingo, o Mendes, ele é um jogador que nem o Cafu, ele não sente falta de ritmo de jogo, é um caso à parte. Então ele pode jogar na quinta e também no domingo. Eles estão falando muito bem desse Mendes, eles que são um jogador, o segundo se fala no São Paulo, teria sido a melhor contratação do São Paulo nos últimos tempos. Eu confesso que vi na Copa, né, mas muito pouco esse jogador. Presidente, um clássico logo na 3ª rodada, aí dentro do que o Maurinho falou, não é muito cedo? Nós temos 6 clássicos nessa primeira fase, em 12 rodadas. Então, tem jeito. Na teoria é uma rodada sim, uma rodada não. Como é início, nós foi para a 3ª rodada, né? Então, algum clássico ia ter, né? Então, pelo cruzamento, a gente teve que preservar a data do dia 28, o Palmeiras fazer 2 jogos próximos, para que ele vá em melhores condições para Brasília. Então, é um quebra-cabeça a tabela. Mas, se você não faz na 3ª rodada, você vai ter na 7ª, na 8ª, na 9ª, na 10ª, aí fica uma pressão enorme. Precisa ter entre os caras, precisa ter um respiro para os clubes. O presidente, hoje o torcedor, ele gosta da ideia do futebol mais pulverizado, né? Em várias emissoras, mas por outro lado, às vezes ele fica inútil. A gente recebe muito, onde vai ser o jogo e tal, não sei o quê. Como tem sido essa experiência para a Federação Paulista de Futebol? Já começou no ano passado, portanto o senhor já tem uma noção exata, né? É importante ter essa divisão entre várias emissoras, entre várias mídias, ou o senhor pensa em retomar, de repente, uma única mídia? Como é que o senhor está encarando isso? Não, se a gente pegar o exemplo de 2022, nós tivemos em 2021, o último ano do contrato exclusivo com o Grupo Globo, nós tivemos apenas durante o Campeonato Paulista, apenas 8 jogos em TV gratuita. Em 2022, 31 jogos. Nós democratizamos o acesso ao torcedor em partidas gratuitas. Nós tivemos 27% a mais de público assistindo o Paulista. Então, na TV? Na TV, nas mídias, na TV toda. Você pegar todo mundo que assistiu no Grupo Globo, todo mundo que assistiu TNT, HBO Max, Premiere, Record, nós tivemos uma audiência de 27% maior. A Conmebol é assim, a UEFA é assim, as ligas americanas dentro de futebol, como o soccer, como o basquete, todas elas caminharam para esse movimento. Por quê? Porque você democratiza a forma do torcedor assistir, você aumenta a receita e aumenta a visibilidade. É mais rentável também, né? Posso botar uma pimenta nessa história? Claro. Tem mais uma coisa, o YouTube, o melhor jogo do Santos no YouTube, nós tivemos 170 mil pessoas, ontem foram 220 mil. Então, o 23 vai ser melhor que o 22. Agora, é óbvio. Eu, principalmente, eu demorei a me acostumar onde é que procurar o jogo, saber como é que acessa o YouTube, como é que acessa o TNT. Eu estava acostumado a ligar um botão só e... Ô, presidente, dá um Google, pô. Dá um Google que sai na hora. Presidente, esse contrato com essas várias mídias vai até quanto? São mais 3 anos. Bom, então é isso aí mesmo que está posto, né? Qual é a pimenta que você quer colocar? Não, acho legal não ter um monopólio, né? De uma só emissora transmitindo, acho legal você ter essa diversidade, mas... E aí também entra de conta com o alto preço dos ingressos nos jogos fora de casa, né? Que eu acho que a torcida do Corinthians fez um protesto na frente da federação esses dias, né? E eu vi que... E hoje durante o jogo também. Teve uma declaração já da federação que isso é por conta dos clubes, né? Não sei até que ponto a federação pode intervir nisso, né? Mas R$100 num jogo de estreia, né, do Campeonato Paulista, eu acho muito caro para fora de casa, não acha, presidente? É muito difícil julgar e colocar preço no evento do outro. A mesma coisa é eu achar o preço do seu evento caro. Sim, com certeza. Entendeu? É difícil você fazer isso.
principal. Mas eu grande tento ver, problema? às vezes, com o contratante, se está muito caro. Quando alguém começa a reclamar muito, eu tento ver. Ou pelo menos uma parte da torcida que tem um ingresso um pouco mais popular. E esse é o papel da federação, juntar os clubes e tentar encontrar um caminho, tentar arrumar uma fórmula de que todas as partes saiam satisfeitas. Quando você vai para o interior, o estádio é menor, diminui. A procura pelo ingresso aumenta, é maior. Então o preço sobe. Tinha 10 mil hoje, o preço sobe. Tinha o 10 Bragantino mil. tem uma média de 3 mil no estádio deles. Tinham 10 mil. O que mostra que R$100 não foi um exagero, porque tinha consumidor para isso. A federação tem soberania nesse sentido? Não? É o dono do espetáculo que põe o preço. A federação não pode intervir. O dono da casa. No caso hoje foi o Bragantino. Nós podemos juntar eles para um diálogo. Não tem limites, assim, nem o mínimo e nem máximo. O mínimo é R$40. Mínimo 40, máximo. É que o problema não é só o ingresso. O meio ingresso vira 20. O problema não é só o ingresso, né, presidente? O problema também é como os torcedores vão até lá, nas caravanas. Então, mas tem uma coisa que a gente precisa pensar também. O torcedor corintiano de Bragança precisa ter o espaço dele. O torcedor corintiano de Ribeirão Preto precisa ter o espaço dele. Precisa ter acesso ao seu ingresso. Então não seria legal ter fatias, né? Tipo, alguns ingressos mais caros, outros menos. Não sei, de repente. O ingresso hoje é tudo pela internet, online. Online. Não tem mais. Não tem mais. Coisa que eu vou contra todo mundo. Primeiro, eu acho que não tem nenhuma necessidade, nem deve parar por causa de seleção. Acho que não tem o menor sentido isso. E ingresso, eu não acho ingresso caro. Porque o ingresso R$100, o cara vai ver o jogo uma vez por mês. Dá R$25 por semana. Aí você vai dizer, tá, mas é aquele que vai toda semana. Mas o futebol não é para ir toda semana. Ele não é popular. Se ele é popular, tem que variar. Aí eu concordo ali com o presidente falou. O torcedor não tem que ser a mesma torcida do Corinthians que vê aqui que vai lá em Bragança. Não, lá vai ver a torcida do Bragantino, a torcida da região. Em Ribeirão é a mesma coisa. O cara vê 4 jogos. Bom, o cara que vê 4 jogos de futebol por mês, lamento. Se ele quer ver todos os jogos, ele vai ter que pagar caro. Flávio, mas na Neoquímica Arena, o ingresso é 35. Então, se você fizer uma média, o ingresso não é R$100 sempre para o torcedor. Mas o futebol tem que ser caro. Nós não exigimos futebol de qualidade. Jogador caro, jogador... Até porque não bate a conta. Até porque, Flavito, o investimento, como o presidente bem disse aqui, o investimento, o produto do Campeonato Paulista é o produto mais caro. Só perde para o Campeonato Brasileiro, não é, presidente? Claro, só perde para o Brasileirão. Caro. Mas eu acho legal isso, o Campeonato Paulista ser um produto caro. Por isso que o ingresso tem que... Assim, se o cara for ver um jogo por mês, não é caro. Agora, se ele quer ver todo o jogo, aí Flávio, todo jogo no interior, né? Isso, exatamente. Flávio, não foi você que trouxe o ano passado uma pesquisa de que o público do futebol está diminuindo cada vez mais? Sim. Exatamente por que está diminuindo o público do futebol? Um dos motivos é porque o ingresso subiu. Eu acho que não. Mas não está diminuindo, não. Hoje, o Flávio trouxe essa pesquisa. Mas isso no mundo inteiro. Mas isso no mundo inteiro. 40% dos jovens, eles não sabem o que é futebol, não tem aquele carinho que a gente tem, porque eles têm várias alternativas. Mas ainda sobra muita gente. 40% não conhece, mas 60% é gente pra caramba. Não, e Flávio, tem uma coisa, com essas né? Até a possibilidade de comprar a caderneta toda. Aí é mais barato. Se for só torcedor, é mais barato. Mais barato. Aí isso ajuda o time. E com essas multimídias todas, a idade média do torcedor paulista em 22 baixou 10 anos. Isso é importante. Isso é importante. Porque realmente, celular. Porque boa parte do público jovem, ele não se dava conta. Eu tenho um neto de 8 anos. O meu filho é corrente esportiva, eu sou corrente esportiva, e o meu neto não estava nem aí. De repente ele descobriu a Copa do Mundo, agora ele está vendo a copinha, agora ele se empolgou. Mas precisou ter alguma coisa muito grandiosa para chamar a atenção dele, para competir com os monstrinhos lá das lutas dele e tal, não sei o quê. Mas, Flavio, a média de público de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, no Paulistão, São Paulo hoje tinha quase 50 mil pessoas. Subiu. E muita família. Mas tem crescido todo ano, cresce a média. A reclamação dos jogos fora, não de casa. Então, mas gente, porque não precisa ser sempre o mesmo público. Eu não consigo entender. São sempre os mesmos que vão. O presidente falou aqui, Flávio. Aí nós vamos diminuir o número de Flávio, o presidente acabou de falar que o torcedor do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, de Ribeirão Preto, do interior, no caso, ele vê o time, né, às vezes, só uma vez por ano no Paulistão. Só uma vez por ano. E aí ele paga qualquer preço para ver o seu ídolo. Ribeirão Preto custa R$100 o ingresso. É caro? Eu
não acho uma caro. vez por ano? Eu não acho caro. Deus. E se é que o ano que vem vai lá de novo, Se né? é que... Não, ano que vem não vai, porque inverte a tabela. Isso, exatamente. Tem esse cuidado Temos de prêmio. fazer essa inversão também. Vamos lá, Flávio. Primeiro presente da noite vai para o Bruno Ruiz. O Bruno Ruiz vai levar a bola oficial da Topper, Bruno Ruiz do Tatuapé. Parabéns, Bruno. Nossa produção vai entrar em contato com você nessa semana para você vir aqui na TV Gazeta retirar o seu prêmio, tá certo? Uma das citações do Rogério Ceni foi com relação aos gramados, chuva, etc. Bom, presidente, nós temos alguns ilustres aí de alguns jogos da Copinha, realmente muita chuva, gramado impossível de se jogar futebol, e o Rogério falou a respeito disso. Tem algum jeito de se resolver isso? Tudo, uma assessoria que passa uma vez por mês, fez um diagnóstico de todos os gramados, deixou lá o que o clube precisa fazer e volta todo mês, comunica o departamento de infraestrutura que cobra o clube se o clube não estiver fazendo. Está melhorando. Falta ainda? Claro que falta, mas já demos passos importantes. Agora, presidente, houve uma mudança agora para a classificação, os critérios para vaga na Copa do Brasil? Como é que está essa questão do critério para vagas na Copa do Brasil? Os grandes não têm mais vaga cativa? Como é que funciona isso? A CBF não vai utilizar mais o ranking. A classificação para a Copa do Brasil vem direto do estadual. Exato. Então, como é que fica agora? Os 5 primeiros classificados no Paulista vão para a Copa do Brasil. Se nós tivermos, igual esse ano, 2 na Libertadores, vira 7 vagas. Se tiver 3 na Libertadores, viram 8 vagas. Até o 9º do brasileiro dá vaga direta na Copa do Brasil. Então, se nós tivemos época de ter 4, o Bragantino também foi para uma Libertadores. Aí nós vamos para 9 vagas. Isso é Brasil todo ou é só com relação ao São Paulo? É o Brasil inteiro. No meu modo de entender, por que a CBF fez isso? Para acabar com essa pergunta que você me fez de pré-temporada. Bahia e Vitória, se não tivessem classificação, o ranking, não estariam. Agora não dá para não jogar o estadual de verdade. Tem que entrar com o estadual sério, com força máxima. Você fica fora da Copa do Brasil. Perfeito. Porque a cereja no bolo dos grandes clubes em alguns estaduais é a Copa do Brasil. Aí já está pelo ranking. Agora, presidente, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Muita gente acha que o Campeonato Paulista é um campeonato de começo de temporada. Não que seja uma pré-temporada, mas é de começo de temporada. E eu pergunto para o senhor já imaginou, ou o senhor já pensou, ou já dialogou com os clubes, de dar ao campeão um privilégio maior? Por exemplo, que eu quero falar, vamos supor, o Corinthians é campeão. Já está classificado para a Copa do Brasil nas oitavas, por exemplo. Vou dar um exemplo besta disso aí. E isso vale para todos os campeonatos regionais. Só não falta acha que falta uma compensação. O senhor já disse 40 milhões para o time campeão. Pô, é um belo dinheiro. Você quer dizer que o primeiro e o quarto vão ter a mesma. Vão estar do mesmo jeito? Vão estar do mesmo jeito. Então, primeiro e o quinto, até o quinto. O primeiro e até o quinto tem o mesmo privilégio. Não estaria na hora do senhor valorizar ainda mais o Campeonato Paulista e colocar, por exemplo, numa Sul-Americana, garantir uma classificação para uma Sul-Americana, ou no mínimo uma Sul-Americana, para não dizer uma Libertadores, sei lá, porque eu acho que o Campeonato Paulista é tão importante, que hoje os clubes não foram bem, o São Paulo foi vaiado, o Corinthians perdeu do Bragantino vergonhosamente, era para ter sido goleado, o Palmeiras quase que perde de São Bento dentro de casa, e eu acho que para esses clubes terem um agrado maior, um investimento maior, não está faltando uma compensação maior? Assim, uma classificação para um torneio legal, uma classificação que fale, poxa, caramba, vale a pena disputar o Campeonato Brasileiro. Eu estou classificado para o Sul-Americano. Vou entrar, já tô lá no Sul-Americano, sei lá, uma coisa desse tipo, já pensou numa coisa assim? Há um ordenamento jurídico. A Federação Estadual classifica os seus times para o brasileiro. O brasileiro classifica os seus times para a Comebol. E a Comebol classifica os seus times para o Mundial de Clubes da FIFA. O clube estadual é para a quarta divisão, né, presidente? O estadual classifica para a quarta divisão, no caso, né? Sim, para a quarta divisão e para a Copa do Brasil. Agora, você vê o tamanho da importância e desse trabalho novo do estadual, São Paulo tem
11 clubes na Série A e B do Brasileiro. 11 clubes. Muita coisa, né? 5 na Série A e 6 na Série B. São Paulo tem 11 votos numa eleição da CBF. Então, quando a gente começou a trabalhar o estadual melhor, os clubes investiram, o interior fazer um trabalho extremamente profissional, a gente tem que tirar o chapéu para o dirigente do interior. O cara trabalha bem. Nós estamos com 11 clubes. O campeonato da Série A, nós vamos ter de 25, e o campeonato da Série B de 20 são 6 clubes. Temos São Bernardo na Série C e temos 4 clubes na Série D. Então, dos nossos 16 clubes, nós temos 15 clubes com calendário nacional. Que tem um calendário durante todo o ano. Durante todo o ano. Então, com o potencial de galgar novos espaços. Eu acredito que em 2 anos, as vagas da 4ª divisão, que o Celso falou, vão estar sendo disputadas por clubes da Série A2. Porque os clubes do interior estão cada vez mais organizados. Então, a gente não consegue, a Federação Paulista, ir pegar uma vaga direto na Sul-Americana, como a CBF não consegue direto pegar uma vaga no Mundial de Clubes da FIFA. Até porque, por isonomia, se São Paulo tem esse privilégio, o Amapá também pode pleitear. Né? Exatamente. O Corinthians estreou perdendo, o nosso time não foi legal hoje. Para com isso. Cara, canalha, Flávio. A estreia do Corinthians no Paulistão aconteceu aqui em Bragança contra o Red Bull Bragantino. E logo em seu primeiro desafio, Fernando Lázaro não pôde contar com 9 jogadores. Entre eles, Yuri Alberto, Renato Augusto, Romero, Paulinho, Gustavo Mosquito e Adson. A temporada 2023 do Timão começou com 3 volantes e Júnior Moraes, que não entrava em campo há 150 dias. O primeiro tempo foi dominado pelo time da casa, que começou assustando com Arthur. A pausa para hidratação não ajudou em nada o Corinthians. Cássio salvou o Timão nessa cabeçada de Alejandro. E quando não deu para Cássio, o travessão evitou o gol de Sorriso. O único chute corintiano no gol foi este, sem perigo, de Roger Guedes. Para piorar, Fausto torceu o tornozelo e precisou sair antes do intervalo. No segundo tempo, o Timão deu a impressão que sairia para o jogo após finalizações de Duqueiroz e Roger Guedes. Mas a verdade é que a pressão do Massa Bruta só aumentou. Neste contra-ataque puxado por Arthur, Cássio pegou o chute de Alejandro. Na cabeçada de Praxedes, o goleiro foi no golpe de vista. Mas logo na sequência, Cássio teve que voar para pegar as finalizações de Alejandro mais uma vez e de Sorriso, que buscou o canto. Aos 29 não teve jeito, Hurtado tomou a bola de cantilho, Balbuena vacilou e Arthur mandou para a rede, dessa vez sem chance para Cássio. Após a derrota por 1-0, o Timão volta a campo na quarta-feira às 7h30 da noite, quando vai receber o Água Santa na Neoquímica Arena. No mesmo dia, o Braga vai visitar o São Bernardo às 7h da noite. Após a partida, Fernando Lázaro reconheceu a superioridade do adversário, evitou pedir reforços e avisou que o Corinthians deve ter um time diferente já a partir da próxima rodada. Não começamos bem o jogo, tivemos dificuldade no início de jogo para propor a nossa ideia de jogo com alguns erros, enfim, isso foi nos enervando um pouco e tirando a nossa melhor condição, e o nosso adversário foi se aproveitando e crescendo no jogo e controlou melhor o jogo na primeira etapa como um todo, enfim, foi superior em linhas gerais durante a partida, mereceu o resultado, então já não devemos ter essa dificuldade no próximo jogo. É uma coisa que naturalmente já vai retomar e essas opções não vão faltar. E é claro que a gente sabia na construção e na ideia de montagem do elenco que esse primeiro momento nós estaremos um pouco mais curtos como elenco por outras competições em paralela. O Cássio fez uma grande partida, é verdade, e nos manteve vivos no jogo, o jogo todo, até na parte final tivemos uma outra oportunidade que poderíamos ter buscado empate mesmo, com uma superioridade do adversário ao longo do jogo como um todo.
mas não nos preocupa, sabemos que é uma etapa agora de início ainda, de crescimento, que a equipe vai ter naturalmente com a entrada de outros atletas no grupo para nos fortalecer para a sequência. A possibilidade de participação no próximo jogo existe já do Renato, então não é uma coisa que vai levar tanto tempo, vai ser uma curva gradual de participação dele na sequência. Já existe a possibilidade, já deve treinar normalmente com o grupo amanhã, e aí o quanto ser utilizado a gente vai crescendo jogo a jogo. E o Yuri também foi uma dor no tornozelo, enfim, uma torção que ele teve ali num dos treinamentos e estava incomodando um pouco mais, mas também já está retomando, e fora os outros retornos que aí eram por questões pontuais, que aí já estão automaticamente, como o Adson, o Matheus e outros atletas retornando conosco. A grande dúvida no Corinthians agora diz respeito a Fausto Vera. Ele torceu o tornozelo ainda no primeiro tempo, teve de ser substituído e deixou o estádio usando uma bota ortopédica. O Fausto vai passar por exames nessa segunda-feira, mas a princípio, para a comissão técnica, não deve se tratar de uma lesão grave. A gente vai ter que aguardar os resultados. Volto com vocês, Flávio. Obrigado, Salazar. Badawi, você ficou muito preocupado? Realmente foi feia a coisa. Mas é preocupante? Eu não acho preocupante pelo jogo de hoje, eu acho preocupante pela média de idade do elenco, né? É um elenco curto, perdeu jogadores, o Robert Renan era uma promessa muito boa, que acabou indo embora. Do Queiroz, que é um jovem, está indo embora no meio do ano. Eu acho que passa muito mais a preocupação na cabeça do torcedor. Não gastou demais pelo Yuri Alberto, não? Acho o Yuri Alberto ótimo, mas não exagerou um pouquinho na cota. Mas é uma posição difícil de achar hoje em dia, né, Flávio? Centroavante dessa qualidade, ele tem idade, né? Tem idade olímpica, inclusive. Sim. Ele pode valer muito mais, dependendo depois das Olimpíadas, um jogador de próxima Copa do Mundo. Eu acho que o problema não está nessa negociação, acho que o problema está realmente na base, né? Uma base tão tradicional que o Corinthians tem, ela está sucateada hoje em dia. E acho que a média de idade do elenco mesmo, se você for ver a comparação com o Bragantino, que hoje tinha a média de idade de 23 anos, né? E o Corinthians para cima de 30, a zaga principalmente, né? Então acho que a preocupação é mais com relação ao elenco do que esse futebol, né? De hoje, né? Porque realmente tem peças para entrar ainda, Yuri, Renato. Vai melhorar muito esse futebol aí, né? O problema é ao longo da temporada Romero. O elenco curto que tem. Romero. Flávio, eu concordo com o Badawi na questão elenco. Se você pegar o Corinthians de hoje, ele não é muito diferente do Corinthians do VP, não, do JP. Do Judas Pereira. Não é muito Ele fez um depoimento interessante com o Flamengo, nós vamos mostrar aí. Mas enfim, vocês verem que ele não é muito diferente, porque o Corinthians no ano passado, quando é que ele foi bem? Quando teve Renato Augusto. E Yuri Alberto. Quando o Renato Augusto jogou, o time começou a criar mais. Sem o Renato Augusto, o Corinthians é um time meio acéfalo, não tem meia. Então, talvez seja... Eu sei que o Corinthians ainda está sonhando com o Felipe Coutinho, com essa possibilidade, vai esperar até dia 30 Cristiano Ronaldo não, né? Não, mas o Coutinho ainda... também não é jovem, né? Tem 30 anos. Sim, 30 anos, mas é um cara que quase veio. Mas a questão é que é um cara que, de repente, ainda tem a capacidade de organizar o jogo. A gente está falando de São Paulo, não tem um 10, o Santos não tem, improvisou o Soteldo ontem, o Palmeiras é que tem hoje só Rafael Veiga. Quer dizer, então falta um cara para organizar o jogo do Corinthians. O Corinthians acho que tem duas carências. Um meia, porque só tem o Renato Augusto, ele não joga, o time é limitadíssimo, não cria, não propõe jogo. E um cara para beirada. O centroavante reserva também precisa. E um centroavante reserva também, enfim. Todas 3 peças. Porque o Corinthians, você vê, muda técnico, entra técnico, sai técnico e não muda muito a postura. O Corinthians também tinha uma dificuldade muito grande para propor jogo na temporada passada. Finalizava 2, 3 vezes. Hoje foi finalizar pela primeira vez com 40 minutos de jogo. Achei a defesa muito pesada. É muito cedo, claro. Muito lento, mas, por exemplo, o Balbuena, que eu acho um baita jogador, em forma, hoje estava extremamente vulnerável. Tudo que foi dito aqui, tem que considerar que é primeiro jogo e tal. Jogando com 3 volantes. Mas aí, realmente, todas as bolas altas entraram na defesa do Corinthians. Todas as bolas cruzadas, aquele menino, o Furtado cruzava e todas as bolas... O Fagner e o Fábio Santos também sofreram e as bolas todas entraram. Todos os lances perigosos foram de cabeça. Hein, Mineiro? Aí é difícil de segurar, né? Quando a zaga tá lenta. Eu posso falar depois? Por favor, o senhor Ele quer desabafar, ele precisa. Não, eu passo, com respeito, passo a palavra para meu amigo Chico. O Miller viu que ele não está se aguentando. Não, o negócio é o seguinte, o Corinthians deu um baita de um azar.
baita de uma... Começou o campeonato pegando o Bragantino. O Bragantino, hoje, eu acho Corinthians e Bragantino um clássico. Todos os jogos que o Bragantino participa é clássico. Porque o Bragantino se preparou muito melhor que o Corinthians para disputar o Campeonato Paulista. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o Bragantino, mesmo com alguns desfalques, ele tem 3, 4 jogadores ali que resolvem uma barbaridade a qualquer momento. O Arthur, por exemplo, é um deles. O Arthur, no começo no final da temporada passada, fez declarações de amores ao Corinthians. Mas o Corinthians não tinha dinheiro para comprar o Arthur. O Arthur é muito... Difícil tirar jogador do Bragantino, hein? Tem que ter dinheiro, hein, velho? Ou pegar emprestado. É mais fácil ele contratar o Yuri Alberto. Então, e olha... Lógico. Dinheiro por dinheiro, pô. É mais fácil chegar lá mas é verdade, Chico. Comprar os 50%. Lógico, é um dos melhores meios do futebol brasileiro. É uma empresa monstruosa, uma empresa multinacional. Você imagina o Arthur do Corinthians. Aí é um sim, jogador aí até aquele cara hoje. que o Celso acabou de dizer, que eu concordo com ele, que arma a jogadas do meio campo e jovem. Né? O Arthur é jovem, mas o Corinthians não tinha dinheiro para contratar. Então o que acontece? Eu acho que o Corinthians hoje perdeu do Bragantino e eu vou pôr a derrota na conta do Lázaro. Por quê? O Lázaro tem que ser inteligente. O Corinthians não tem um elenco. O Corinthians tem um time de 13 a 12 jogadores no total. Que ele pode contar, que vão entrar, que vão resolver, que vão sanar a coisa. Vai pegar o Bragantino em casa. No primeiro tempo, o Corinthians fechou o meio campo de uma tal forma que o Bragantino não conseguiu chegar. Mesmo assim, mandou a bola na trave, mesmo assim o Cássio pegou uma bola impossível, quase cara a cara de cabeça do jogador do Bragantino. Então, repete o esquema do segundo tempo, que é pior ainda. Né? Então, aí você segura. Qual é o problema de você ir lá em Bragança e empatar com o Bragantino de 0-0? Esse seria um excelente resultado para o Corinthians. Porque o Corinthians hoje jogou sem o Yuri Alberto, jogou porque estava machucado, jogou sem o Renato Augusto, que está se recuperando, não pôde usar o Romero e não pôde usar o tal do Matheus Bidu. E o Paulinho tá também. E o Paulinho está se recuperando. Então, gente, falar com o Paulinho não joga há 3 anos, pô. Faz um ano. Mas ainda é um cara essa porra de sonhar. Mas vai ser melhor que do Queiroz, não, ele é muito bom que Fausto Vera. Isso aí, sem dúvida nenhuma. A hora que ele entrar em forma, ele vai engolir esses dois. Claro. Porque esses dois aí são garotos ainda. E aqui entre nós, olha, eu vou te contar uma coisa. Esse Fausto Vera e esse do Queiroz são uma enganação enorme. Eu gosto dos dois. Eu não gosto de nenhum dos dois. Não gosto desses dois, não gosto do Cantígio. E eu não gostava do Matheus Vital, que fez o Corinthians perder um campeonato chutando um pênalti nas nuvens, lá no Maracanã. E precisa acertar esse meu campo. Bota uma blitz ali, ué. Tem 3, 4 volantes que vai fazer. Agora, só para completar. Então, ô Lázaro, você tem que fazer as coisas diferentes do que aquele maldito português fez no ano passado. Então, você tem que jogar conforme o time que você tem à disposição. Então, qual é o problema de você encarar um time, fechar a defesa contra uma equipe melhor que a sua, que você sabe que você está desfalcado de 5 jogadores importantes. Então fecha o meu campo, cara. Qual é o problema de fechar o meu campo? O Corinthians não deu um chute a gol. Paciência. Uma bola, uma hora entra. Ou se não entrar, também acaba 0-0. Você tem que ganhar, você tem que somar pontos no Campeonato Paulista, não se classifica. Você caiu num grupo chato, o Corinthians. Tem esse Ituano, que empatou com o São Paulo hoje. Ferroviário. Tem a Ferroviária, que é um time encardido, sempre é um time encardido da Ferroviária. São Bento. E tem o São Bento. Que empatou com o Palmeiras. Que empatou com o Palmeiras e quase ganha do Palmeiras. Não é só empate, nós vamos ver aí os melhores momentos. O Everton fez 3 defesas no bolas que iam entrar. Eu só quero colocar uma coisa. Sabe, ô Lázaro, se liga, meu filho. Se liga. Eu vou falar um negócio aqui. Eu não sei. O tempo vai dizer. Eu gosto do Yuri Alberto, a gente tem que segurar e tal. Eu só tenho dúvida se o Corinthians não deu para o Zenit um jogador que vai valer mais do que o Yuri Alberto. Quem? O Robert Renan. Eu tenho muitas dúvidas. Eu lembro que o Marquinhos mesmo que zagueiro não tem essa potência de mercado. Quando o Marquinhos veio, ele veio aqui no programa. E aí, alguns dias depois, o Tite veio e falou, nossa, esse Marquinhos joga muito. O Corinthians
Porque eu sei, a necessidade financeira e tal. Quando ele tira 6 jogadores, praticamente por nada. E com a autorização do seu foi de contrapeso. Eu vou esperar para ver quem vai chegar mais longe. É que o Robert Renan, o Flávio... E o Duqueiroz também. Então, só que o Robert Renan, pelo amor de Corinthians Deus, tinha... O Duqueiroz não joga nada, cara. É uma enganação. Ele é só maloqueiro. Isso era maloqueiro mesmo, maloqueirão. Vai pro pau, encara... Se é para dar porrada, ele dá. Se é para jogar, ele joga. Mas só que ele não produz pro time. Ele não produz pro time. Eu tenho muita dúvida, vou falar de novo, eu tenho muita dúvida. Se Robert Renan e Duqueiroz não ficarão valendo mais do que o Roberto, embora eu ache o Roberto valioso e uma bela contratação. O Duqueiroz não sabe finalizar. Agora, e marca muito mal. Aguardemos. Ele não marca a bola, ele perde a bola dominada no meio campo. Você não viu o gol hoje, como saiu? Aguardemos. O Cantígio perdeu a bola. O moleque lá, o argentino, lá, o colombiano, sei lá, foi para a linha de fundo, cruzou, falhou o Balbuena, aí entrou o Arthur com bola e tudo. Temos que aguardar. Eu acho que é a maior revelação da base corintiana nos últimos tempos. Pois é. Jogador clássico, sai bem, toca bem a bola, tem boa saída. Depois do Pedrinho, acho que é ele mesmo. Ele é sensacional. A questão é que o Corinthians só tinha 50% do não, tudo bem. Eu não estou dizendo que está errado fazer, eu só tenho dúvida se no final das contas vai ser assim. Presidente, nós falamos da potência financeira do Bragantino. Estamos caminhando para SAFs? Vamos ter SAF toda hora, em todos os times? Não na velocidade que todo mundo acha que estamos caminhando, que tem que ser. Você fazer uma SAF, a gente tinha as 3 maiores vitrines, Vasco, Botafogo e Cruzeiro, era necessidade, né? Ou fazia. Estava no fundo do poço. Ou fazia. As próximas, e principalmente de clubes de camisa pesada, tem que ser um trabalho de profissional. Tem que ser algo que fique claro ao torcedor, ao clube, ao conselho, aos seus sócios, que a capacidade de investimento daquele clube vai no mínimo dobrar. E para continuar igual, não precisa de SAF, toca do jeito que está. Principalmente os clubes estão melhorando muito a sua gestão. Então, o que veio para ficar, independente da sigla, se é SAF, se é limitada, se é entidade, é gestão profissional, é transparência, é cuidado com o patrimônio do clube. Isso veio para ficar. E quem não ficar atento a isso, vai ficar no fim da linha. Isso não tem jeito. Mas acho que o problema do Corinthians não é a arrecadação. O problema do Corinthians é o estádio, né? Porque o Corinthians arrecadou ano passado, acho que 800 milhões no ano. Então, acho que depois que pagar o estádio, ele consegue tem uma parcela agora de 70 milhões para pagar. No segundo semestre. É por isso também que não está contratando em grana, né? Tem que fazer esses rolos aí. Mas realmente o Corinthians tem arrecadação, o estádio que é muito oneroso para o clube. E acho que pelo menos essa conta foi um pouco equalizada, né, nessa gestão. Vamos ver como é que se desenrola aí nos próximos anos. Flávio, posso fazer uma pergunta pro Carneiro? Claro que pode, mas eu acho que tem prêmio, né? Pintando aí, lógico, na sequência, será ótimo que você faça. Vamos lá, Flávio. O Corinthians não venceu, mas um corintiano hoje vai ficar feliz. E esse corintiano é o Alexandre Machado, que vai levar para casa a camisa do Corinthians, tamanho GG, o Alexandre, lá do Jaçanã. Parabéns, Alexandre. Nessa semana você comparece aqui na TV Gazeta para retirar o seu presente. E você sabe que o Chico Lang me falou da Sofia, filha dele, que ela estava querendo melhorar o inglês dela, que já é bom. Eu queria perguntar pro presidente Carneiro se é verdade que a dívida do Flamengo começou a diminuir quando o governo do estado congelou a dívida do Flamengo. E aí o efeito cascata disso foi que o Flamengo está pagando a dívida. Como pode? É isso mesmo que aconteceu lá com a dívida do Flamengo? Não é verdade, Chico. Até porque é muito pequena a quantidade de impostos que um clube paga para o estado. O clube não tem inscrição estadual, então ele não paga ICMS. Então, o IPTU é para o município. Então, não é verdade. Os clubes têm um compromisso, acho que quase que nulo, com o Estado. O Flamengo, como o Palmeiras começou com o Paulo Nobre, é gestão, é trabalho profissional. Você lembra que o Bandeira apanhou muito no seu primeiro mandato, porque ele não ganhava nada e a torcida do Flamengo queria. Eu não quero pagar a padaria, o açougue, eu quero é título, nós somos tal. Então, ele foi muito questionado por isso.
gestão, Chico. Não há outro caminho. Você pode conseguir benefícios, você pode fazer um refis, você pode pedir uma recuperação judicial e parcelar suas dívidas. Se não tiver gestão, se não tiver gente competente e responsável cuidando dessa área no clube, você não Presidente, resolve seu problema. ainda tem muito bater lá na porta da federação, pedir adiantamento de direitos de TV e tal, ou isso deu uma parada? Deu uma parada porque os clubes estão mais organizados e porque o máximo que você pode fazer é 30% do que você tem direito. Né? Às vezes você faz algum encaixe de 3 dias antes, 5 dias antes, mas os clubes estão muito mais organizados e isso diminuiu muito. Aproveito para você ver que como o Paulistão ele é lucrativo para os grandes e pequenos que disputam. Eu me lembro que nos anos 90, o Clube dos 13 pagava para um time, Flavito, Chico, de Série A, pelo Campeonato Brasileiro, 8 milhões. Você lembra disso? 8 milhões de reais. Um Curitiba, não os grandes. E a Federação Paulista, no Paulistão, um time pequeno do interior, no Campeonato do outro, ganha 8 milhões. Falando em Curitiba, hoje teve uma coisa, nós vamos falar do Palmeiras já, teve uma coisa maravilhosa. Vocês lembram que a torcida do Curitiba, que não é a primeira vez, criou uma confusão, fez uma bagunça lá e tal. Em vez de fechar o estádio, que é uma medida que eu também não tenho nada contra, se a torcida não sabe se comportar, que feche, mas eles tiveram, não sei quem, teve a inteligência de liberar o estádio só para mulheres e crianças. Nossa, eu não sei se a gente tem a imagem aí. Ficou, olha que coisa legal. Vamos ver, vamos ouvir. Olha que legal, estádio cheio. Você gostou, né? Adorei, eu acho sensacional. Você não perde a renda, você traz um público novo. Diferente. Você foi para reparar alguma punição? Foi uma punição. Trocou pelo portão fechado. Isso. Ele trocou pelo portão. Só mulheres e crianças. Boa ideia. Pensar diferente, pensar fora da caixinha, ser criativo. A gente precisa de um pouco de ousadia e de pensar diferente. Impede os vândalos de irem para campo. E, ao mesmo tempo, o espetáculo não é penalizado com a presença do público novo. Imagina, uma criança quando vai no estádio... Por que nós gostamos de futebol? Porque em algum momento nossos pais, quando a gente era pequeno, levou no estádio. Se crescer muito, o cara não vai. Ele vai ter outro tipo de coisa. A Clara, de Araraquara, ela está mandando te perguntar, né? O que a federação pode fazer, ou se vem fazer, não sei, em relação ao futebol feminino que vem crescendo no nosso país, presidente. A pergunta da Clara, de Araraquara. Que, aliás, faz um trabalho brilhante. A Ferroviária de Araraquara é o clube que faz o melhor trabalho de futebol feminino no Brasil. Ah, mas é o que ganha mais título? Não é. Mas é o clube que, desde a base, e tem todas as categorias, disputam todas as categorias, e é óbvio que ela não tem na ponta, no time adulto, o investimento que tem Palmeiras, Corinthians, Flamengo, São Paulo e tal. Mas disputa de igual para igual. Parabéns a Araraquara. O futebol feminino existe muito fortemente aqui em São Paulo. Nós fizemos um grande Campeonato Paulista, nós temos visibilidade, todos os jogos são transmitidos. A competição é autossustentável. Né? Nós pagamos ao campeão R$1 milhão. Tem um incentivo da federação financeiro? Tem. Não é da federação, eles geram essa receita de marketing, de parceiros, de empresas que transmitem. Temos na TV aberta as finais, então ele está crescendo. Nós fizemos um grande evento aqui no Pacaembu pela festa de encerramento do Paulista Feminino. Está num momento de transição o futebol feminino. As atletas precisam entender a responsabilidade dela. Nós fizemos uma premiação no mesmo local e da mesma forma que vai ser do masculino em abril. Da seleção, 6 atletas não foram. Então, a gente precisa das atletas, precisa da presença delas, elas entenderem a importância que é o investimento que está sendo feito no futebol feminino. Eu senti essa falta, isso me entristeceu. Agora,
é um futebol gostoso de ser organizado, de você fazer. Além da premiação, eles presidente, se unem, além da premiação, eles abraçam a ideia. Além da premiação de 1 milhão durante o campeonato, a Federação Paulista ajuda em alguma coisa ou não? Eles não pagam um tostão para entrar em campo. Fiscal, delegado, árbitro, equipe de apoio, doping. Porque uma partida é cara. O custo inteiro, exatamente. Não tem nenhum custo. Tudo isso vem e volta a frisar. Gerado pela competição. A federação não precisou colocar nenhum dinheiro para os paulistas. Vamos falar do campeão? Palmeiras, que também estreou tropeçando. 39 mil torcedores foram ao Allianz Parque na noite desse sábado para acompanhar a estreia do atual campeão paulista e do Brasileirão. E para esses torcedores, deve ter sido estranho olhar para o campo e não encontrar Danilo, que se despediu na noite anterior. O Nottingham Forest pagou 20 milhões de euros para ter Danilo. Agora, Abel Ferreira espera por uma reposição. Claro que temos que correr atrás de reforço. Assim, vocês têm que entender que o Palmeiras é um clube responsável, tem objetivos financeiros e objetivos desportivos. Os objetivos financeiros estão a ser cumpridos, ou praticamente cumpridos. E agora temos que cumprir também os objetivos desportivos. Portanto, claro que procuramos um jogador de qualidade e não é, paga-se a qualidade. Não é? Deram 20 milhões para levar o Danilo, a qualidade paga-se. E, portanto, claro que procuramos um jogador para essa posição, não é sabido. Portanto, eu disse-vos o ano passado que se não saísse ninguém, não ia entrar ninguém. Como saiu, tem que entrar de qualidade. E a qualidade custa dinheiro. O Palmeiras foi o último a iniciar a pré-temporada. Mesmo assim, Abel Ferreira escalou força máxima no primeiro jogo do ano. Jailson foi o escolhido para a vaga de Danilo. O time ainda teve Rafael Veiga de volta após 137 dias e Endrick como titular. Jailson foi às redes, mas estava impedido e o gol foi anulado. De novo pelo alto, Gustavo Gomes mandou a bola na trave. No segundo tempo, Fernandinho quase colocou o São Bento em vantagem, mas o Everton estava lá mais uma vez. Daí pra frente, o time de Sorocaba se fechou e fez de tudo para a bola não rolar. São Bento fez pouca cera, Dudu? Cara, isso é normal aqui no Brasil, né? O juiz, eu vi até que saiu uma reportagem que o juiz ia aderir um pouco o que foi feito na Copa do Mundo, né? Mas infelizmente eles dão 6 minutos e os 6 minutos rola a bola 1 minuto, 1 minuto e meio, mas é normal, a gente está acostumado com isso. Mas o Palmeiras também não estava em uma grande noite, nem parecia o atual campeão em alguns momentos. Desde o ano passado, né, os times vêm para jogar contra a gente, vem como se estivesse jogando uma final, né? E a gente sabe disso, a gente tem que entrar mais ligado, mais competitivo ainda para a gente poder buscar as vitórias, porque se não for assim, a gente sabe que a gente não vai vencer. Ainda assim, a vitória quase veio no finalzinho. Dudu foi o autor de mais um gol anulado pelo VAR. Zé Rafael mandou a segunda na trave. E Vanderlan acertou a marcação na hora H. O Palmeiras volta a campo pelo Paulistão na quinta-feira, às 9h30 da noite, contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Mas a grande preocupação é com a final da Supercopa daqui a 2 semanas, diante do Flamengo. O nosso processo está lá, as nossas ideias estão lá, falta-nos pagar ainda mais confiança, como te disse, os nossos índices físicos, técnicos, táticos, fazer o mesmo, mas melhor, é isso que falta. E quando chegar dia 28, seguramente que nem nós, nem o Flamengo vão estar no pico e ganhar ou perder. Temos um caminho, é para aqui que vamos, temos um plano e vamos segui-lo, né, independentemente de tudo que possa acontecer, mas seguramente que nós vamos estar preparados para esse embate no dia 28. É curioso mesmo o Palmeiras, porque ele é o campeão, o time a ser batido. Isso que o Dudu falou é verdade, todo mundo ganha do Palmeiras. Imagina, o São Paulo ganhar do Palmeiras domingo, uau, né? Só que ele perdeu 2 jogadores, vendendo por um caminhão de dinheiro. Ele tem a grande revelação do futebol brasileiro, o Endrick, mas ele não comprou ninguém. E aí, Celso? E o Palmeiras sente muito. Aí outra coisa, ele começou por último, como disse o Salazar. Sim. Andou fazendo os treinos por internet e tal. Não sei o motivo, mas deve ter os seus motivos, mas enfim. O Scarpa saiu, mas abriu espaço para o Endrick. Então acho que a saída do Scarpa pesa, mas nem tanto quanto pesa a saída do Danilo. Danilo é um volante diferenciado, um dos melhores da temporada passada, que tem boa saída de jogo, tem boa marcação, é jovem. E as peças que o Palmeiras tem para reposição, para substituir o Danilo,
com todo o respeito que eles merecem, mas o Jailson não está à altura do Danilo, é um jogador mais de posição física. E o Gabriel Menino também ainda não conseguiu se consolidar, né? Ele surgiu com uma promessa. Foi até jogador de seleção. Pois é, mas depois a seleção também caiu, perdeu espaço, ele quase é escanteado pelo Abel Ferreira, é que depois ele corrigiu a rota no tempo do ponto de vista de comportamento, de profissionalismo, mas ainda assim o que eu sinto é que o Gabriel Menino, ele não conta com 100% da confiança do Abel Ferreira. O Jailson acho que está até um pouco à frente, tanto que começou jogando. Mas é uma posição, por exemplo, que o Palmeiras precisa correr atrás. Precisa correr atrás também do meio. Eu falei que o Corinthians precisa do meio. O Palmeiras tem o Rafael Veiga. O Tabata, que foi contratado já pensando nessa reposição, ainda não disse a que veio. Então o Palmeiras precisa de mais um jogador, pelo menos, para o meio e mais um jogador para fazer ali a dupla com o Zé Rafael. Mas o jogador do Danilo... Palmeiras também custa mais caro, né? Sim. Não é lógico. Quem tem grana... Mas, Flavito, sabe o que eu penso em relação ao Danilo? Para você ver, a diretoria do Palmeiras tem que entender que o futebol ele é dinâmico dentro e fora de campo. A SAF do Vasco, que eu nem sei quem é, os 007 da vida, eles contrataram o Jair do Atlético. Eles foram mais rápido que o Palmeiras. E o Jair no Palmeiras joga bonito. Não tem a qualidade do Danilo, mas ele é muito bom jogador. E ele é um jogador que o Atlético não aceita negociar. Não, o Jair já foi pro Vasco. Eu estou dizendo que a diretoria do Vasco agiu mais rápido que a diretoria do Palmeiras. Como é que você vai... Tudo bem, tem um principal, que é o dinheiro. Mas que adianta ter o cofre cheio e a dinâmica lenta? Agora o Vasco também tem, né? Mas, Flávio, o Botafogo tira jogador do time de São Paulo, o Vasco tira. Eu sei que outros Palmeiras vão falar, mas eu queria só fazer um adendo. Falar um negócio aqui que é preocupante, porque o Celso está achando que o Hendrick vai substituir o Gustavo Scarpa. Não é isso. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. É o 6º jogo que eu vejo desse garoto e eu não vejo nada demais desse cara. Juro por Deus. Mas são posições diferentes, hein, gente? Não, quer dizer que ele abre espaço. Espera um pouco. O que o Hendrick fez ontem de diferente tem 17 que anos, os outros... Não, tem 17 anos. E daí? O Jonas, o Eduardo quando jogou com 16 anos no Santos, ele entortava todo mundo que estava na frente dele. E passava pro Pelé. Fazia a tabelinha com o Pelé e o caramba. Quem? Quer dizer, esse Hendrick... Edu Jonas. O Edu Jonas, quando estreou no... Mas espera um pouco, não estou falando que o cara é um fenômeno. Não estou dizendo que o cara é um fenômeno. Fenômeno era o Edu Jonas, não ele. O Coutinho até 15 anos, mas aí nós estamos falando de outra coisa. Não, mas não estamos falando de outra coisa. Eu estou dizendo que esse cara, para mim, não é esse grande jogador que todo mundo está mas o tempo é outro. Peraí, pô, então não põe para jogar. Põe sim. Não põe para jogar, não põe para jogar. Agora, você vai ver, esse cara vai se queimar. E outra coisa, se o Palmeiras jogar do jeito que jogou contra o São Bento ontem, diante do Flamengo, vai levar uma goleada em Brasília, hein? É porque o treinador do Flamengo é muito bom. Vai levar uma goleada em Brasília. Vai levar uma goleada em Brasília. Esse que é o problema. Fábio, isso que precisa tomar cuidado. Eu identifico uma coisa no Palmeiras que já foi vítima alvo de muitas críticas e tal, mas um cara como o Alexandre Matos, que vai mapeando o mercado, que vê possibilidades. O Palmeiras está muito acomodado na questão de não fazer contratações. Até acho correto, pés no chão, não fazer loucura, mas tem que mapear o mercado melhor. Mas o Palmeiras acho que é muito ordem da lento. direção, viu? Sim, mas é muito lento. Mas o que o Miller falou, mas o que o Miller falou do Jair é um negócio que você não pode perder. Se você vai perder um jogador como o Danilo e já sabe que ele nem estava lá na pranchetinha quando fez a foto, vai no mercado. Qual é o cara que está à altura do Danilo que a gente possa trazer? Até porque o cara... Mas isso aí no Corinthians não existe faz mais de 10 anos. Também, no Corinthians não existe. Mas aí o Palmeiras vinha de uma fase de mapeamento do mercado. É erro da dona Leila Pereira, que é presidente e patrocinadora do clube. Vai depender Ela não quer investir em nada. Essa Leila Pereira é uma mão de vaca. Ela está aqui assim, ó, segurando assim. Ela dá bom dia assim, bom dia, bom dia, bom dia. Melhor isso do que quebrar o clube. Ela tem razão. Uma excelente gestora. Excelente gestor. A gente tem que falar de Alexandre Matos. Vamos lembrar a quantidade de dinheiro que o Palmeiras jogou fora com o Alexandre Matos? Não, sim. Mas também... Vamos lembrar o prejuízo enorme que o presidente Maurício teve que corrigir a rota no meio do caminho. Foi muito dinheiro. Mesmo sendo campeão. Muito dinheiro. Mesmo sendo campeão. E teve que corrigir. Então, eu acho que precisa ser, sim, duro, firme. O Palmeiras não pode contratar
um jogador, tem que ter um jogador, como o Abel falou, de qualidade. Ele tem que mapear um jogador que atenda os interesses dele de qualidade. Então, a gente vai fazer todo o jogo. Aliás, quero parabenizar a federação, presidente, por duas coisas. Primeiro, todos os times hoje entraram com símbolos da coroa, do Rei Pelé, parabéns. E eu sei que o senhor tem que fazer uma ginástica aí, o Palmeiras também colaborou, para que esse jogo do Santos, essas luzes maravilhosas, fosse realizado no período da noite. Bem bacana isso, além da sua presença lá no velório do Pelé. Foi uma emoção, foi uma emoção. O Rei Pelé O Rei Pelé é o Rei Pelé, né? Não sou eu que vou estar aqui dizer quem é o Pelé. Pelé, todo mundo sabe quem é, ele mudou a história, o patamar do futebol brasileiro. O Pelé, foi antes do Pelé e depois do Pelé. Né? Os títulos mundiais do Santos, da seleção brasileira, o embaixador que ele foi, recebido no mundo inteiro. O Edson está descansando, o Rei Pelé vai continuar vivo aqui no meu coração. Eu preciso fazer um agradecimento muito grande aos clubes de futebol paulista, o troféu Rei Pelé, tudo que vai acontecer esse ano, qualquer competição em São Paulo esse ano. Se tiver o troféu vai ser troféu Rei Pelé. Ah, vai ser o troféu Rei Pelé? 11, 13, 15, 17, 20, feminino, qualquer competição em São Paulo, o troféu vai ter até o Paulistão. A coroa. Paulistão. Que coisa maravilhosa, que legal. Eu deveria até eternizar isso. O artilheiro, né? O maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, eternamente será o Pelé. Ele fez só 58 gols, né? Nós pensamos nisso, em ser para sempre. Mas aí, a gente conversando com os clubes, trocando uma ideia, a honra que vai ser para o clube que tiver o troféu, vai ser único na casa dele, o troféu Rei Pelé. Vale mais, né? Vale mais. O cara vai contar essa história pro resto da vida. E me diga uma coisa, o senhor mudou muito o troféu? Pusemos uma coroa em cima. Nossa, que maravilha, ótimo. Maravilha, olha, tudo que se fizer pelo Pelé, e eu vou até um pouquinho mais, eu já falei isso mais de uma vez aqui, o presidente falou, o Pelé mudou a história do futebol brasileiro. Eu diria que ele mudou a história do Brasil. O Brasil sai do complexo de cachorro vira-lata de 50 para o orgulho do futebol brasileiro. O Brasil vira maior futebol do mundo com o Pelé. Isso muda a profissão de jornalista esportivo e muda a profissão de atleta, de jogador. E quebra também muito o preconceito em relação racial, que o Brasil também. Era visto e o Pelé, ele dá dignidade ao jornalista esportivo e dá dignidade ao jogador de futebol. E falando em Pelé, a gente fala em gols, vamos aos os 3 primeiros gols que a gente escolheu como os 3 gols mais bonitos dessa primeira rodada do Campeonato Paulista. Vamos escolher o gol do Campeonato Paulista também, o mais bonito. Vamos começar. Gol número 1, gol do Léo Jabá, do São Bernardo, terceiro na vitória 3-0 sobre a Inter de Limeira, em Limeira. Léo Jabá é aquele ex-Corinthians. Foi lá pro exterior e tal. Ele é bom jogador. Eu não sei o que aconteceu com esse rapaz. Ele poderia ter ido até mais longe. O segundo gol escolhido, Salatiel do Botafogo. Segundo gol na vitória por 2-0 contra a Portuguesa. A Portuguesa estreou no Canindé e perdeu 2-0 do Botafogo. Que belo passe, hein? Bela bola. E o terceiro gol é o gol do John Kennedy, da Ferroviária, segundo gol na vitória de 3-1 sobre o Água Santa. Aliás, o John Kennedy fez os 3 gols nesse jogo. O John Kennedy, como um presidente bom, esse aí é muito. Esse é bom. Vamos lá, Miller, você que fez gols maravilhosos, qual o gol que você escolhe? Esse do garoto da... Esse terceiro, o John Kennedy, presidente. Ele vem na velocidade, corta e, assim, dos 3... Só, sem comentário, só o voto. Presidente. John Kennedy. Chico. Léo Jabá. Kennedy. Kennedy. John Kennedy. Léo Jabá. Eu também, Léo Jabá, mas deu Kennedy, né? Sim. Deu. Então o John Kennedy é o gol a ser desafiado. Tá legal? Vamos lá, temos a enquete e não falta prêmio mais não, né? Não, então, os prêmios já foram, só falta a enquete. A estreia do Corinthians com derrota no Paulistão é preocupante? Para 67% da nossa audiência, sim, é preocupante. O pessoal não está muito otimista com esse início de trabalho do Fernando Lázaro. Que é isso, é nós, pô. Imagina. Imagina. Eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui e te livrei o Celso tinha armado no Arateca para você fazer uma palhinha aí, mas isso é uma coisa muito cafona. Canalha. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado, amigos. Foi demais participar desse programa, igual eu falei no começo. Cadeira que sentou aqui o Solera, o Dalmo, né? O Valone. Pô, acompanha desde moleque, né? Obrigado pelo convite, adorei. Muito obrigado. Vem outras vezes. Mais vezes. Sem palhinha. Presidente, muito obrigado pela sua presença conosco aqui, hein? Eu que agradeço, feliz de estar aqui. É só convidar que eu
sento na cadeira. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado ao torcedor paulista pelo prestígio. Foi o maior público do Palmeiras em estreia de Campeonato Paulista, foi o maior público do São Paulo em estreia de Campeonato Paulista. O recorde de público em Bragança. Obrigado, torcedor paulista. Parabéns aos clubes. O presidente é sempre gentil, nunca se nega a dar informação, a gente chama, ele responde. Você pode concordar ou não concordar com uma outra situação, mas ele sempre está pronto a nos atender. Eu lhe agradeço muito por isso. Um abraço, Celso, um abraço, Chico, um abraço, Miller. Tchau, Marcelo. Amanhã tem Gazeta Esportiva a partir das 6 da tarde. É nóis, né, Celso? É isso aí, tamo junto. E eu tô de férias. De novo? De novo? De novo. Depois de... Corinthians perde o Chico, ó. Faz bem. Tô de férias. Um abraço. Mas vamos ver o Corinthians quarta-feira. Vamos lá, é nóis. Tchau, tchau. Valeu.